Boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que vocês estejam. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma realização do IGESE, o Café com Kardec. Que Jesus, que é o sol das nossas vidas, venha nos abençoar os nossos lares, a nossa saúde emocional e espiritual. Que Jesus abençoe os nossos familiares e também aqueles que nos têm como inimigos, pois são nossos irmãos também. Vamos plantar a amizade, a paz, o perdão, a fraternidade? Bora junto. Em algum momento da vida de vocês, vocês se lembram dizendo alguma coisa do tipo: eu não sei por que ainda tem espírita que insiste em falar da Bíblia ou falar do Antigo Testamento? É achar muito chifre na cabeça de cavalo, não é não? Ou ainda, por que é que Jesus precisa voltar para restabelecer essa lei? Que lei que é essa? Por que ele não volta logo então? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso com as pessoas muito especiais. E espero que a xícara de vocês esteja pronta, porque começa agora mais um Café com Kardec. Vem para cá, vamos junto? Tão bonitinho, gente. Estou aqui mais uma vez. Eu não vou cansar de fazer propaganda da minha xícara personalizada, presente da minha amiga, a Patrícia dos Pastéis, ou melhor, a Patrícia de Royos. Olha isso que fantástico. Ela mandou e ela prometeu mandar para todo mundo. Isso é com ela, tá? Não é comigo. Eu só estou aqui, eu só sou empregado. Então, quem quiser uma cobra da Patrícia, que inclusive já está aí com a gente no chat. Um beijo para minha querida Patrícia de Royos. Beijo, menina. Tu é muito querida. Cai para cá, olha aí que bonitinho o carinho dela. Um carinho também da TV Secal, que está aqui com a gente. Olha, eu falo para a turma, esse é uma realização do IGES, Instituto Goiano de Estudos Espíritas, mas é transmitido pelos parceiros e a gente é muito grato a todos eles. Nós temos aí Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV Secal, TV Goiás Espírita, Rádio Portal da Luz, tanto no Facebook quanto no YouTube. Procurem, compartilhem, se achar bom, né? Manda para os amigos, para os inimigos, para o patrão, para a patroa, para a esposa, para esposo, para o esposo, para os filhos, manda para todo mundo. Vai que, né? Surte aí um efeito positivo. Vai que. Um beijo para minha querida Lili Fará, toda a família Lili Fará, coração para vocês. Beijo para todo mundo. Aí elas vão conversar: oi, Patrícia, isso aqui, lá, isso aqui, como é que tá? Nossa, que cabelo bonito seu, mas o que, é que você comeu no almoço? Vai, eu abaixaria isso daqui. Gente, que bonito. A Carla de Paiva, que está aí, a bicorporidade já explica como funciona. Beijo para essa menina linda. Claudina, minha querida, um beijo para você. Olha isso que bonitinho, carinho de sempre. Obrigado pela visita. Maiara está aqui com a gente também. Boa noite, Maiara. Beijo, menina. Obrigado pelo carinho. Maiara, que vai estar aí semana que vem com a turma. Semana que vem. Exatamente. Vamos fazer propaganda disso depois. Era para ser surpresa, Denise? Por que você não me avisa antes? Um beijo para minha irmã, Denise Valor. Beijo, minha querida. Obrigado pelo carinho e amizade de sempre. Sempre está aqui dando suporte para a gente. E elas vão conversando. Nós temos aqui também o nosso queridíssimo, o Marcos de Carvalho. Marcos, obrigado pelo carinho, meu irmão. Obrigado pelo convite lá. Agora nós somos amigos até no Facebook. Olha isso que maravilha. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Muita paz. Quem mais está aí com a gente? Aí elas vão conversando lá, não sei o que lá, o que você comeu hoje? Nossa, mas aquilo lá foi tão bom. Nossa, aquela lá foi tão bom, que não sei o que lá, o que você fez no cabelo? E aí a baixaria não vai tendo. Olha isso. Ixi, o buraco é fundo. A Dora está aqui com a gente também. Dora, sua linda. Um beijo, obrigado pelo carinho da visita. Seja muito bem-vinda. E tá já mandando aí, boa tarde pro Jefferson. A gente está aqui também, viu, Dora? Meu querido Daniel Assis, seja muito bem-vindo, meu querido. Que Jesus te abençoe, muita paz. Jesus abençoe o seu lar,
a sua família. Olha isso. Os amigos chegando, exatamente, Lili. Os amigos chegando, esse café vai ficando melhor. Claro, claro. É porque vocês estão aqui com a gente. Imagina. Coisa boa. Mas, olha, e a turma vai mandando aí. Gente, vão mandando mensagem aí, vão conversando e a gente vai aqui. A Suzana está aqui também. Não vou nem correr o risco de falar seu sobrenome errado. Fica só Suzana mesmo. Obrigado pelo carinho. Seja muito bem-vinda. Muita paz para você, para o seu lar. A Camila, toda a família Fará, tão querida. Um beijo para você, um beijo para a Lula. Beijo, querida. Tá aí, a turma tá aí. Vai chegando todo mundo. Tá aí, a turma não para, né? Essa menina engraçada, né? Tá aí, mandando aí mensagem também, pedindo a caneca. Vou fazer de conta que eu não vi. Diná tá aqui com a gente também. Diná Souza, um beijo, menina. Que Jesus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Seja muito bem-vinda. Boa noite, tá aí, ó. Boa noite, meus irmãos. Ai, que bonitinho. Obrigado. Direto de Salvador, Bahia. Um beijo pro meu povo da Bahia. Beijo, beijo, beijo. Maravilha, vão chegando. Vai mandando mensagem pro resto da turma acabar de chegar. Muito bem. Todos estão aqui. Olha, mas não é engraçado, ele tá aí, mas tá aqui também. Gente, que maravilha, olha que coisa boa. Beijo para esse menino muito especial. Calma o coração, já tá aqui, já chega. Solange Ramos tá aí com a gente também. Com a gente, que feio. Eu falar com a gente, que feio. Nossa Senhora. Quem mais está aqui? Olha aí, um beijo especial no Rafael Carlos Jefferson. Olha isso. Não é todo mundo que recebe um beijo especial dessa pessoa, não, hein? Maravilha, gente. Vai chegando, fiquem à vontade, sirvam-se à vontade. É claro que a gente não está sozinho para falar de um assunto tão fantástico. Ela, que direto de Goiânia, Goiás, a doutora da lei com especialização em direito da criança e do adolescente. Ela que é voluntária do IGESE, com um monte de coisa, entre elas. Ela é a host do bate-papo de domingo, aos domingos, é claro, e amanhã vai ser bem gostoso também, a gente já viu até o banner. Ela que é voluntária do IGESE, tem um pé em tudo. Lá ela é uma das hosts do estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, junto também com o Jefferson e junto também com o Rafael. Essa aqui é uma série magnífica de estudos. Comece pelo começo, da FEEGO. Ela que é a filha da Lázara, a linda. Beijo, Lázara, se estiver por aí, toda a família, porque a família está toda aí. Vem gente do Ceará, gente do Maranhão, gente não sei de lá, gente da Bahia, gente do Rio de Janeiro, gente do Distrito Federal. A casa da moça está cheia. Um beijo para toda a família de Paiva e Rodrigues, é claro. Ela que é atleta do Senhor. Essa é a que eu mais gosto, atleta do Senhor. A menina não para de correr. Quando não está entregando pão, sopa, bazar, não sei o que, ela está correndo no mundo. Deus que olha, né? Ela é a minha Carla de Paiva. E eu pondo você no mudo, tira. Olha só, tá rolando aqui um problema de bastidores aqui. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Bim. Que bom estar com vocês aqui. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Dependendo de quem vai nos acompanhar. Muito feliz de estar aqui com você. E, assim, disso tudo que você falou, e adorei, né? Essa atleta aí que você me colocou. A gente corre, né? Corre atrás do prejuízo, corre atrás da cesta básica para poder ajudar, ajudar as pessoas a entregar. E corre, né? E corre para melhorar, atrás da nossa melhoria, reforma íntima. Eu estou correndo desse modelo aí. Mas muito feliz de estar aqui com vocês na noite de hoje. Muito feliz de já ver nossos amigos e amigas aí acompanhando pelo chat. Muito obrigada, viu, Bim, pelo convite para estar aqui mais uma vez com você tomando um café. Eu fico feliz de você ter aceito mais uma vez. Muito obrigado. E, como a gente fala assim, vamos convidar fulano? Vamos, então você tem que ir junto. Então... É porque a gente só anda bem acompanhada, né? Então... O golpe é esse. O golpe está aí, cai quem quer. Mas é claro que a gente não está sozinho, obviamente. Ele, direto hoje, que não está em Catalão. E isso para mim foi uma surpresa. Ele está numa cidadezinha lá mais perto, 80 mais ou menos quilômetros de Catalão, que chama Corumbaíba. Quem conhece, conhece. Quem não conhece, pode passar por lá um dia, quem sabe, maybe. Mas está em Goiás também, na casa da irmã.
Esse menino que está em tudo da FEEGO, é lá no Conselho Espírita Regional, é na equipe da comunicação, ele é o parceiro da Carla lá no estudo de O Livro o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o estudo, a série de estudos, comece pelo começo. Esse menino está com o pé em tudo. É o menino que tem o cabelo mais bem penteado da telinha, diga-se de passagem. A turma já até observou isso. Ele que é o marido da Isadora. Ô, Isadora, obrigado por dividir seu marido com a gente. Que Jesus te abençoe. O meu querido Jefferson Cunha. Cai para dentro, menino. Boa noite, pessoal. Que alegria estar aqui com vocês. Boa tarde para quem está de boa tarde. Bom dia para quem é de bom dia. E como meu amigo Márcio Carvalho falou no bate-papo, boa madrugada também para quem está nos assistindo de madrugada, porque o mundo inteiro para tomar café com Kardec. Oi, Carla, boa noite. Boa tarde aí ainda, né, Binha? Aí é um pouquinho mais cedo. Boa tarde ainda, boa tarde. E é uma alegria especial, mas é muito grande. O coração fica assim, ó, batendo mais forte por poder estar aqui junto. Você viu que a gente traz torcida, a família, os amigos, estão todos aí, ó. O pessoal no bate-papo é todos, mas todo mundo que está falando aí virou da família, minha, da Carla, do Rafael, né? São pessoas que a gente carrega no coração, nas orações, e que aonde a gente vai, eles estão juntos, e onde eles vão, a gente também tá. Então, hoje, como você gosta de falar, né, Robson, a baixaria vai começar. Hoje, nós viemos aqui para que todo mundo, pessoal que está em casa, aí no bate-papo, nós que estamos aqui, para que todo mundo, que a gente vai tomar café junto e vai ficar aqui até a hora que Deus o permitir. Até a rapadura acabar. Justamente. Nós vamos quebrar a internet hoje. Foi duas coisas que quebraram a internet uma vez. Uma vez foi o Facebook, hoje vai ser a gente, o café. Com certeza. Hoje ele divulga. Não estamos sozinhos. Vocês já são de casa. Hoje nós vamos trazer mais uma pessoa muito especial, então vocês se comportem para esse menino poder voltar um dia, para ele não assustar com essa baixaria, porque lá no Comece pelo Começo, no estudo do Evangelho, ele é todo certinho. O menino é um lorde. O menino é um lorde. E aqui, menino, a gente fica até sem jeito de trazer, mas ele já está acostumando com a baixaria. Direto do Rio de Janeiro. Continua lindo o Rio de Janeiro. O doutor da lei, que agora é estudante de psicologia, pesquisamos. Trabalhador e orador espírita. Ele não é só palestrante, ele é orador, gente. Aquela pessoa que fala assim, queridos irmãos do ideal espírita. É esse daí, muito bem. Ele que é orador lá na Sociedade Espírita Fraternidade, me corrija se eu estiver errado, o facilitador do estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, na série de estudos da FEEGO Comece pelo Começo, juntamente com o Jefferson e com a Carla. Ele que é o papai da fofucha Clara e esposo da Gabriele, que vai direto para Sírios depois dessa encarnação, a gente já sabe. O meu querido Rafael Siqueira. Cai pra cá, menino. Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia para todos vocês. Que alegria, Robson Bin. Olha, o dia que eu for um lorde, só na bondade do seu coração. Jefferson, prazer estar contigo. Carla, nós estamos dobradinha, né? Tem hoje, tem amanhã. Robson, um abraço, meu querido, um prazer estar com você. E hoje cortei o cabelo para vir no seu programa. Eu percebi. Tá vendo? Percebi. Você tá vendo cortou o cabelo, a Carla passou perfume. Exato. O Jefferson só pintou o cabelo. Não, o Jefferson, ele manteve, ele passou até um produtinho ali, assim, para poder, sabe, dar uma... Do jeito que a minha avó ensinou aqui, ó. Vem com a camisa do Martin Luther King, que nasceu aí em Atlanta, em 1939, com os dizeres: aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a nos amar como irmãos. Essa frase serve para os outros, porque nós já nos amamos como irmãos. Nos amamos. Somos 4 irmãos aqui hoje para fazer essa live, e eu já percebi que bem descontraída. E, sobretudo, formamos uma família com todos esses queridos amigos que estão aí mandando mensagem. Um beijo para todos vocês. Oi, se você perceber alguém aí que você conhece pessoalmente, por favor, você para tudo e fala oi para a pessoa. Já passou alguém que você conhece, que é convidado seu aí?
Olha, eu acho que eu do conheço seu todo ciclo? Não, acho que eu conheço todo mundo aí, mas Todos assim, que estão, né? eu acho que o meu Quem não ciclo já é o conhece? ciclo de vocês. Quem não conhece o Rafael também, né? É Mas, verdade. meninos, muito obrigado por Famoso. terem Vocês são aceito. famosos, gente. Eu acho muito chique esse Vocês. povo, né? Que é famoso aí, Vocês. internacionalmente. Eu sou amigo de Não, famoso. eu sou Amigo de famoso. exatamente. Como é que é? Eu e Peraí, tá pra cá. Jefferson, Aqui, a gente cola, aqui, cola que é aqui, sucesso. aqui. Cola no Kardec em Jesus, que é sucesso, minha gente. Isso aí. Um beijo aqui para minha querida Beatriz Rola. Um beijo, menina. Hello, hello, amigos. Olha que bonitinho. Hello. Obrigado pelo carinho da Hello. visita, Beatriz. Obrigado. Vídeos Espíritas. Olha isso, Vídeos Espírita. Boa noite de São José. Olha isso, Santa Catarina. Um beijo para esse perfil. Mas que bacana. Nossa, que maravilha. Quem mais está aí que a gente viu? A Sônia Pardini está com a gente. Obrigado pelo carinho, Sônia, direto de Curitiba, Paraná. Um beijo, meu povo do Paraná. Maravilha. Viviane está com a gente também. Essa é mamãe. Mamãe. A mamãe! Ô, dona Viviane, peraí, deixa eu trocar aqui, porque toda vez que for aparecer, eu prefiro me cobrir do que cobrir o convidado de honra. Eu fico aqui só com a linha de fora, igual jacaré. Ô, dona Viviane, primeiramente, obrigado por ter aceito ter trazido esse menino para a vida e por ter tratado e educado direitinho, porque o menino tá dando bom resultado. Muito obrigado, tá? Fez um bom trabalho. Tá aqui mais com a gente também a Solange de Ramos. Eu falei da Solange? Tá mandando até um beijo. Olha aí, que maravilha, Rafael Siqueira. Sim, menina. Opa, aqui é baixaria, Solange. mas a gente conhece a turma. Um abraço, Solange. Ó, um beijo para você. Que bom que nós estamos juntos. Que é isso daqui? Reunir 9 presente, 9 presente? Reunir é uma forma de, vamos dizer assim, de juntar os agrupamentos espíritas aqui no estado do Rio de Janeiro. Que maravilha! Que legal. Olha só, que bacana. Nós temos o SEU, que é o Conselho Espírita de Unificação, que reúne determinadas cidades. E um reunir é o agrupamento de alguns seus. Mas que legal! Fantástico! Uau, gostei. Obrigado então, por no SEU tem algumas cidades. Um reunir tem alguns seus. E a reunião dos reunir forma uma federativa. Que maravilha! Bom. Já serviu aí para quem mais estiver precisando ou tendo a ideia para juntar a turma, fortificar o movimento. Tá aí. Alba tá com a gente. Boa noite, direto também do Rio de Janeiro. Alba Viana. Oi, Alba. Um beijo para você. Que Jesus abençoe o seu lar, a sua família. A Camila disse, eu queria ver a coleção de camisetas do Rafa. Olha. É verdade, Camila. Compartilho da sua curiosidade. E traz sempre uma mensagem fantástica. Como é que é isso? Você tem parceria com o pessoal da... Acho que ele tem uma máquina de fazer estampa em casa. Eu acho que ele é o garoto propaganda. Ele é o garoto propaganda, sabe? Manda para ele aí, pronto. Camila, você vai no sítio do Fraternidade Sem Fronteira, só lá você consegue comprar umas 4, 5. Essa aqui mesmo é da Fraternidade Sem Fronteira. Olha aí que maravilha. Tá vendo? Daniel de Andrade está sempre também aí nas lives com a turma. Obrigado pela visita. Um beijo, menina. Que Jesus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Tia Vicky. Boa noite de Aracaju. Olha isso, que maravilha. Um beijo, meu povo do Nordeste todo. Que maravilha, gente. Obrigado pelo carinho. E a turma tá toda aí. Vai, oi daqui, oi de lá. E o que foi no almoço? O que você passou no cabelo? E a gente fica louco com isso. Maravilha. Olha, eu que agradeço. Mamãe Coruja, eu que agradeço vocês. Não fala isso. Como é, Daniele? Só não estou tomando um café, literalmente, senão passo uns 2. Aqui tá frio, então já começou a bater uma brisa. Então vale tomar um cafezinho. Que Jesus abençoe. Muito bem. Meninos e menina, obrigado mais uma vez por terem aceito o convite. Eu sugeri esse tema, eu acho que foi mais os espíritos que falaram por mim, porque eu nem estava pensando, mas como a gente estava cogitando já trazer o Rafael, e o Jefferson entrou também aqui na presepada com a gente, a ideia surgiu assim, não foi, Carla? Vamos falar, não vim destruir a lei. E aí,
A ideia é perfeita. A ideia é perfeita. Com certeza. Para esse trio não é que nem tá aí. mediunidade, Bim. Foi um download que você recebeu aí, ó. E pronto, veio o tema. Então, primeiramente, a gente sempre faz assim, tipo um roteirinho de ideias, porque senão realmente a gente vai ficar aqui até mais ou menos uma meia-noite. E a turma tem que dar mamar para beber, tem que alimentar o cachorro, então nem que a gente faça uma pausa. Mas a gente tem aqui um roteirinho. Eu gostaria de conversar com vocês, primeiramente, com a ideia de Jesus e essa lei. Vocês têm aí cada um 45 segundos para fazer os. Não, e eu só me dei conta hoje de que tem 3 doutores da lei aqui na telinha. Eu pensei, pronto. Cadê? Não tinha Aonde? como ser. Tá desencarnado, diferente. Jefferson. É desencarnado. Tá aí. Entendi. Como é que esse capítulo tocou? E é um bate-papo, então a gente não está fazendo pergunta de quiz aqui. E vocês podem pensar aí por alguns segundos como é que esse capítulo em si, essa ideia da lei que Jesus se referiu, tocou cada um de vocês pessoalmente. Vai pensando, enquanto isso, um beijo para minha querida Valmira de Paula. Que Jesus abençoe você, o seu lar, menina, direto de Recife, Pernambuco. Um beijo para o meu povo do Recife. Beijo, Pernambuco. Maravilha. E aí, como nós somos cavalheiros, as damas primeiro, Carla de Paiva, como first. Esse capítulo, essa ideia de lei que Jesus se refere, te tocou pessoalmente? Bem, a mim, pessoalmente, a questão da importância, né? A gente tratar aí das 3 revelações, entender. Eu gosto muito de história, gosto muito de saber da origem, né, das coisas, de onde viemos, por que estamos aqui, por que essa lei, né, agora, quem foi Moisés, o que ele fez, e Jesus, o que ele trouxe depois, qual a relação entre eles. Então, a gente estudar, poder entender, e você ter essa explicação aí a mãos, né, e isso não só ser um conteúdo histórico, isso ser um conteúdo relevante, ser consolador, né, trazer um conforto aí para a gente compreender essa terceira revelação aí, que é o Espiritismo. Então, é maravilhoso. Para mim, assim, é muito emocionante. Muito obrigado, querida. Senhor Jefferson Cunha, o menino do cabelo mais certinho da telinha. Ai. Olha, Bim e queridos que nos acompanham, muitas vezes me questionam por ser um orador, um expositor espírita, do porquê ser espírita. Porque é uma doutrina consoladora que traz respostas. Para o mais inteligente que seja a pessoa, que ela possa ter de argumentação, a doutrina traz as respostas dela. Mas por mais humilde que a pessoa seja, ela também encontra respostas. E esse tema de não vir destruir a lei é muito importante, porque uma certa feita, após uma palestra, vieram me perguntar, simpatizantes da doutrina, por que a doutrina espírita por que a doutrina espírita despreza a Bíblia? Essa foi a palavra que foi usada. Por que a doutrina espírita despreza a Bíblia? Dessa forma. Eu, sempre que vou a palestras, eu uso esse evangelho que eu carrego comigo, porque de longe a pessoa vê Jesus e Kardec. Não tem jeito dela não ver. Porque eu tenho vários evangelhos, uns tem Kardec grande, a capa azul, mas esse tem Jesus e Kardec, assim, destacadamente, de longe a pessoa vê quando eu estou usando ele no palco da Casa Espírita, né? E aí, esse tema nos remete ao Velho Testamento, não só ao Novo Testamento da Bíblia. E quando a gente vai falar dele na Casa Espírita, geralmente o orador precisa estudar bastante. E aí é que ele mostra para todos que estão presentes que o Centro Espírita não despreza a Bíblia de maneira nenhuma. Ele estuda a Bíblia a fundo, inclusive com esclarecimentos oportunos que os Espíritos nos trazem. Então, vir falar de não vir destruir a lei é provar que a doutrina espírita ela não veio destruir nenhuma religião. Não veio ser verdade universal para ninguém. Ela veio para consolar, para nos entregar o caminho, assim como Jesus outrora fez, assim como vários outros profetas que o precederam fizeram. E constantemente Deus nos envia luzes para que nós possamos nos iluminar.
Que bonito, que bonito. E isso te tocou profundamente. Imagina, não, eu mesmo só quero ouvir uma de vocês. Eu mesmo já não vou falar mais nada. Antes da resposta do Rafael, o Daniel está falando aqui. Rafael, parabéns. Cara, sou admirador da sua eloquência, da palavra espírita, não é? Eu falei que quando eu crescer eu quero ser igual a ele. É 3, então. 4. É 1 milhão de pessoas. Somos seu fã, Rafael. Rafael, meu querido, como é que essa ideia da lei a que Jesus se refere te tocou no seu íntimo, no seu pessoal? Primeiro, deixa eu agradecer ao Daniel, porque se o Daniel ele elogia a minha, vamos colocar assim, a minha pseudo-eloquência, eu quero elogiar ele aí, o estudo, porque o Daniel é uma pessoa que está sempre estudando, sempre refletindo, sempre trazendo aquelas perguntas que a gente sua para responder, o que denota que ele realmente conhece do riscado, como se diz aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, Daniel, eu quero te dizer uma coisa, eu não tenho eloquência, eu tenho entusiasmo. E entusiasmo é uma palavra que vem do grego, que quer dizer trazer Deus, porque Deus, trazer Deus dentro de si. Então, quando nós trazemos essa chama de Deus dentro de nós, a gente faz as coisas com gosto, a gente traz brilho nos olhos. Então, essa eloquência chama-se entusiasmo. Eu falo do Espiritismo como a coisa mais preciosa do mundo, como a doutrina que salvou a minha vida. Então, parece eloquência. Eloquente é o Raul Teixeira. Eloquente é o Haroldo Dutra Dias, é o Divaldo Pereira Franco. Eu sou um estudioso com afinco e quero continuar sendo. Quero agradecer, Jefferson, pela sua manifestação de carinho, Carla, pela sua manifestação, porque eu também sou fã de vocês. Pela alegria, pela simpatia. E aqui o meu coraçãozinho para vocês 3. Eu quero dar uma resposta psicológica. Estudante de psicologia está sempre trazendo aí a psicologia. Existe um escritor chamado Mark Baker, que diz que Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Existe até um livro, Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. E observe, não vim destruir a lei, porque destruir é uma palavra pesada. Destruir traz o sentido de que algo precisa ser desfeito para ser refeito. Mas Jesus trabalha com as entranhas de uma coisa chamada ressignificação. Eu vou trabalhar com a lei que já existe, a Torá, porque Torá em hebraico é lei. E dentro dessa Torá eu vou colocar um significado novo, o amor. Então Jesus trabalha com a lei já existente e coloca um ingrediente, amor, para ressignificar os passos da humanidade. Então o que me chama a atenção nesse primeiro capítulo é, Jesus não veio destruir nada, nós não precisamos destruir absolutamente nada, porque seguimos Jesus. Nós precisamos metamorfosear. Há uma escritora brasileira, em verdade ela é ucraniana, radicada no Brasil, que é a Clarice Lispector, que ela nos diz o seguinte, não podemos cortar nem os próprios vícios, porque nós não sabemos qual é o vício que sustenta o nosso edifício inteiro. O que a gente faz é ressignificar os nossos vícios, transformar os nossos passos para nos fazermos pessoas melhores. Então Jesus pega a lei dura de Moisés, dos profetas, vamos colocar o tempero do amor? Porque quando coloca amor, ela fica leve, fica suave, e aí nós nos damos conta que existe uma lei dividida em 3 partes, Moisés, Jesus e o Espiritismo. E é isso que mais me chama a atenção. Que bonito, gente. A gente pode parar bem aqui. Já valeu a pena. Gente, eu esqueci de pedir para vocês mostrar a xícara de vocês. Quem está com a xícara aí, mostra a xícara para a turma, gente. Vamos tomar um café com Kardec. Maravilha. Meninos, meninas, muito obrigado. Vamos começar, então, pelo começo. No tópico, no subitem Moisés, que é o primeiro, inclusive, o item 2 começa assim. Na lei mosaica, há 2 partes distintas, a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a lei de Deus. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o tempo. A minha pergunta para vocês é a sugestão, por que a lei? E é claro que nem tem como a gente falar de todo o capítulo inteiro aqui, e vocês estudem aí na casa de vocês, porque vale a pena e é muito importante. A gente precisa fazer uma ligação
nossa, é um bate-papo, ou é hoje? Como é que isso vai me influenciar hoje? Então, para a gente iniciar esse bate-papo, a minha pergunta para vocês é: como é que a gente pode fazer uma correlação da importância de Moisés e toda aquela época, a lei em si, com o cristianismo e o espiritismo? Quem vai primeiro? Fiquem à vontade. Deixa eu ir primeiro, porque depois do Rafael não tem como ir mais, não. É impossível, porque ele vai trazer tudo. Então, velho. Então... correlação de Moisés e cristianismo e espiritismo. Olha que legal, porque, às vezes, o ensino mosaico, ele é muito desprezado, porque as leis que partem, a lei mosaica, tirando a parte divina, são leis extensas, é um código de ética civil, né, um código de continuidade civil muito extenso, e que tem algumas questões que, nos dias atuais, podem ser consideradas, talvez, que não tenham uso, vamos dizer assim, que não sejam atuais. Só que a gente não pode deixar Moisés de lado e falar assim, eu acredito no Cristo, porque eu acredito que Jesus é o nosso Salvador e ele sozinho vai mudar a minha vida. Realmente, se a gente pudesse seguir o Cristo à risca, a nossa vida seria mudada com certeza. Mas o Cristo, Jesus nos trouxe amor, é verdade, realmente. Não é? O Cristo tem uma equipe de espíritos que trabalham junto com Jesus para que essa terra possa ir se evoluindo, para que essa terra possa alcançar luminosidade, para que ela possa alcançar luz. Moisés é um dos da equipe do Cristo, assim como Kardec também foi, e assim como os precedentes de Moisés eram, porque a terra recebeu vários e vários espíritos, vindos de um lugar, vindos de outro, espíritos também um pouco ainda rudes no seu trato, espíritos muito evoluídos, que construíram engenharias e depois partiram, e na época de Moisés, ele já tinha um ambiente preparado, porque lá em Abraão foi feita uma promessa da espiritualidade, para que o povo abandonasse o costume politeísta e acreditasse no monoteísmo. E aí Moisés, que pega um povo, que aquele mesmo povo de Abraão, que foi acreditando no monoteísmo, e aí teve a história do José do Egito, e por aí vai, que a gente não vai tocar aqui, senão vai muito tempo, mas que veio trazendo aquele povo politeísta para o costume monoteísta. Moisés tira eles do Egito, e aí passa com eles alguns dias, rodando, em busca da terra prometida, que foi prometida a Abraão. E olha que legal, porque Moisés vai para o monte receber os ensinamentos de Deus, e o povo era tão espiritualizado na época, eles eram tão evoluídos, que eles derretem os brincos que eles tinham, as pedras que eles conseguiram tirar do Egito na fuga, faz um bezerro de ouro para adorar. Então era um povo ainda muito arcaico, um povo que precisava ainda da figura muito material de Deus. Então Moisés precisou cunhar várias leis para que o povo não se aniquilasse, porque eram um dos poucos povos monoteístas da época. Então, para que Jesus pudesse chegar, Moisés precisou preservar o seu povo. Então, o costume, por exemplo, de não poder comer carne suína, que está na lei de Moisés, que às vezes hoje você pode pensar, mas gente, a carne de porco é legal, é gostoso? Eu não gosto, particularmente, mas muita gente gosta. Mas o que tem a ver? A gente não comeu porco, a gente não deveria comer nenhum animal. O certo era esse, a gente não ser, vamos dizer assim, não consumir nenhum bichinho para não judiar dos coitadinhos. Mas aí por que só o porco? Porque naquela época, se ele não fizesse isso, ia morrer todo mundo com parasitas, e aí ia acabar o povo de Deus. Então Moisés precisou dessa lei para regularizar e para que preservasse a autoridade moral junto àquele povo e preservar o próprio povo para que eles não se aniquilassem. Então a pessoa fala assim, mas Moisés falou que vamos olho por olho e dente por dente, que vem lá do Código de Hammurabi, mas Moisés colocou na lei dele. Por quê? Porque naquela época, se o cara roubou sua galinha, você podia ir lá e matar a família dele inteira, porque não tinha nenhuma lei que protegia contra isso. Então Moisés colocou como sendo lei de Deus, porque era mais fácil respeitar Deus naquela época, que era um Deus que tocava fogo na terra, que inundava toda a terra, do que eu acreditar no próprio Moisés, que era um homem. Imagina o Moisés falando assim, não pode matar, porque ele tá com medo que eu mato ele.
Ah, não pode cobiçar a mulher do próximo. Estão com medo de que a gente tome as mulheres um dos outros. Então, a gente não podia deixar o ego do ser humano contrariar a lei. Então, eu coloco as leis como divinas. Então, esse ponto de Moisés é muito importante e não pode ser desprezado, porque é o que foi preparando o terreno para mais tarde Jesus chegar. Porque se Jesus chega na época do politeísmo absurdo na Terra, imagina, mas você é filho de qual Deus? Eu vim amando de Deus, mas qual? Eu não tinha cada durado coisa seu tempo, né? Não, cada coisa seu tempo. Isso é importante. Cada coisa seu tempo. Olha, o cara trouxe a paz, o amor, o maior amor que andou sobre a terra. E nós, porque eu falo nós porque a gente estava lá. Nós o crucificamos. O crucificamos em meio a ladrões, tal qual se ele tivesse nos roubado. Como se ele fosse... Não sei não, né, Vinhos? Com certeza a gente estava lá, ajudamos a pregar Jesus na cruz, ajudamos a bater um martelo no coitado. Veio para nos amar e a gente não soube. Imagina se a gente fosse além, se não tivesse o Moisés, que preparou já o terreno, porque mesmo preparado, ainda fizemos isso. E tem muita gente hoje que espera Jesus voltar. Como se Jesus... Será que a gente... vai para frente esse tema, mas já fica esse pensamento, né? Tá dando spoiler, gente. Será que Jesus tem que voltar? Será que ele vai voltar? E por aí vai. Fica esse pensamento. Agora eu deixo Carla e Rafael falar. Não, só para complementar, o Jefferson já está nos dando aí uma aula. Mas eu gostei dessa Não, com certeza, maravilhoso. Não precisava nem falar nada, não. Vou falar porque eu sou uma pessoa falante, só por isso. Mas para complementar nem precisava. Mas é verdade. Mas assim, eu fiz um comentário aqui na fala dele, cada coisa a seu tempo, e é importante a gente colocar, a gente não desprezar a importância que cada coisa teve no tempo que veio, né? Os ensinamentos em cada tempo. Moisés, o ensinamento que ele trouxe ali foi o ensinamento necessário para aquela época, para aquele povo, que era um povo, né, extremamente ligado às coisas materiais, um povo mais bruto, um povo que precisava daquelas leis. Né? Não adiantava nada vir com os ensinamentos doces e amáveis de Jesus, que não ia dar certo, não ia colar. Né? Então, assim, da mesma forma, né, a questão do politeísmo, né, chegar e falar de um Deus aqui, de repente, o espiritismo, não ia dar certo. Então, a gente tem que ver que as etapas, elas foram necessárias para poder acompanhar a evolução dos seres que estavam encarnados em cada época. Né? O Jefferson falou, provavelmente a gente estava lá, demos aí, né, um saltozinho pequeno, a gente ainda está bem longe de evoluir. Assim, eu não considero nem salto, assim, um trupicão. Um tropeço. Um trupicão à frente. Mas a gente já melhorou, né, Bim? Então, assim, os ensinamentos foram muito importantes, e é importante a gente não desprezar nenhum desses ensinamentos. Né? A gente estudar os ensinamentos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, do Espiritismo, tudo tem a sua importância. Nada é por acaso, nada nos foi trazido, nenhum desses ensinamentos nos foi trazido ao acaso. Né? Nós sabemos que o acaso não existe. Tem um fundamento, tem um porquê, e esse porquê é uma coisa assim tão grandiosa, que eu acho que a gente diz, né, às vezes as pessoas desprezam porque não compreendem a grandiosidade desses ensinamentos. Né, a importância de terem precedido, né, da gente ter passado por isso para poder chegar aqui onde nós estamos com o entendimento que hoje nós temos. Aí eu jogo a bola para o Rafael. Se a gente fosse fazer, né, um episódio de cada precursor da doutrina espírita, né, poderia fazer 4, 5 temporadas, porque vem desde os profetas, a gente passa por vários nomes até chegar no Kardec, e do Kardec por vários outros até chegar hoje. E os filósofos gregos, os filósofos, Sócrates, Platão, Não, é muita coisa, é muita história. Eu quero trazer aqui, olha, toda vez que alguém está pedindo ajuda com alguma coisa, a gente para. Então, Rafa, você que está aí no Rio de Janeiro, se você puder dar alguma sugestão, mas eu sei que no Rio de Janeiro, gente, tem centro espírita demais. Eu não sei onde você está, Cris. A Cris Matos está aqui com a gente. Primeiramente, Cris, um beijo para você. Alguém me indica um centro espírita aqui no Rio de Janeiro. E estou à procura de algo que me toque o espírito. Já fui em várias religiões e nada me preencheu. Menina, primeiramente, não espere achar que
algo externo venha tocar o seu coração e resolva os seus problemas. É só isso que eu gostaria de ressaltar antes de você chegar lá na casa espírita, porque o ser humano pode nos frustrar, decepcionar, vamos dizer assim, mas não que você não compare a frustração, a decepção com o ser humano com a doutrina, que é linda, tá? É só esse o cuidado que talvez você tenha de ter mesmo antes de procurar. Rafael, sugestões além da Sociedade Espírita Fraternidade? Tem o GESEB, que a Milena... Pois é, porque o Rio de Janeiro é muito grande, a gente precisaria saber em qual bairro, em qual localidade a Cris está, para tentar indicar algo que seja mais próximo. A gente sabe que existe o CERJ aqui no Rio de Janeiro, em cujo site ela pode localizar as casas espíritas que são adesas mais próximos à casa dela. Mas o grupo da Milena talvez seja uma boa indicação. Por mais que não seja próximo, ela pode aí pegar um ônibus, pegar um Uber, pegar, enfim, um metrô e ir até lá. Se você quiser conhecer a Milena, Cris, quinta-feira, live do livro Céu e Inferno, que você vai conhecer uma doçura de pessoa. E talvez você vai conseguir se encontrar lá, mas seguindo aí a recomendação do Robson, se a gente não se encontrar por dentro, podem estar as melhores pessoas por fora, as mais amorosas, e isso não vai nos satisfazer. O primeiro é o autoencontro, para depois a gente se encontrar externamente com as pessoas, com a casa espírita, tá bom? E se achar que o grupo da Milena é distante, que é o GCEB, Grupo Espírita, o outro eu não sei o que é, mas eu sei que o C é de Caridade e o EB final é Eurípides Barça Novo. Aí você pode procurar lá no sítio do CERJ, que você vai encontrar uma casa espírita próximo da sua casa. Ela diz que está na Zona Sul, Rafael. Zona Sul, Copacabana, Lar de Tereza. Eu ia falar que Lar de Tereza é uma das opções. É uma das opções. Lar de Tereza. Inclusive, é um grupo... a Denise, se eu não me engano, a Denise Balô, minha irmãzona, ela frequentava o Lar de Tereza, se eu não estou enganado. Lar de Tereza é uma boa indicação. Mas, Cris, Jesus te abençoe, menina. Eu vou ficar aqui na torcida para que você realmente encontre se reencontre encontrando a doutrina espírita, que ela possa te ajudar, tá? Mas busque você o conhecimento nos livros, nas palestras, busque você essa autoterapia nos passes e, principalmente, tenta ajudar alguém. Lá dentro da casa espírita ou mesmo fora. Ajude alguém, porque tem muita gente precisando de ajuda. Talvez ajudando alguém você consiga se reencontrar também, tá, querida? Que Jesus te abençoe e vou ficar aqui em oração para que dê certo. Olha, a Denise está dizendo, lá na Zona Sul, a região ali de Copacabana, tem também o Joana de Ângeles. Olha aí. Tá vendo? Se a gente está pensando no mesmo, Denise, o Joana de Ângeles é lá na Barra, a não ser que tenha outro ali na Zona Sul. O Joana de Ângeles na Barra também é um grupo espírita fantástico. Foi aberto, inclusive, por uma grande companheira, que é a Iraci, que é amiga do Divaldo, é uma casa fantástica. Eu não sei se tem outro ali na Zona Sul, mas é uma excelente dica. Importância de Moisés, não é isso, Bim? Isso. Moisés com o cristianismo e o espiritismo. Venha. Rafael é muito aplicado, a gente foge do tema, viaja, fala de outras coisas e ele Não, gente, eu tô aí tentando lembrar a pergunta. O que é isso? Não faz isso, olha só. Não faça isso comigo. Eu levanto, você corta, vai. Exato. Existe uma obra que eu deixo como sugestão de leitura, que é a obra de Emmanuel. Na verdade, as obras de Emmanuel são todas excelentes e servem de roteiro aí para o nosso estudo espírita. A Caminho da Luz. Quando ele diz que várias almas vindas de outro orbe, o orbe estava passando pelo momento de transição planetária, que é o momento que nós estamos passando agora, esses espíritos que não acompanharam o progresso do seu planeta precisaram ser trazidos para a Terra, que era um planeta primitivo, para poder alavancar a sua moral e ajudar o nosso planeta aí a evoluir. E foram basicamente 4 grupos de espíritos. Para a gente lembrar, gente, o grupo dos hindus, o grupo dos egípcios, o grupo dos árias ou arianos e o 4º grupo, o grupo dos hebreus, ou o grupo dos judeus que nós temos hoje. E o grupo dos judeus, dentre esses 4 grupos, tinha uma particularidade. Qual era essa particularidade?
era um grupo que tinha um senso de religiosidade, particularmente o monoteísmo. Então Jesus escolheu nascer entre os judeus porque dentre todos aqueles povos que eram os mais evoluídos da época, era o único povo monoteísta. Era um dos mais endividados, mas era monoteísta, o que facilitava a sua missão. Então, qual é a importância de Moisés? Moisés facilitou as veredas para que Jesus viesse ter conosco. Imagine aquele povo rude, aquele povo que passou 400 anos no cativeiro, depois mais 40 anos no deserto, vindo para a terra prometida, a Palestina, para preparar os caminhos do nosso Senhor, de Jesus Cristo. E Moisés, nós sabemos, ele foi aquele que recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai, os 10 mandamentos, 2 tábuas com 10 mandamentos. Mas Moisés também foi, como Jefferson falou, um codificador civil, porque ele elaborou 613 mandamentos ou mitzvot do hebraico. E esses mandamentos não foi o que Jesus veio cumprir, tá, gente? Porque tem mandamento, você não pode comer sem lavar as mãos. A mulher, quando está menstruada, não pode participar dos cultos do templo. Nem tocar na turma. Exatamente. Então são coisas para reger o comportamento civil do povo. O que Jesus veio cumprir, é bom que se diga e se repita isso. São aqueles 10 mandamentos que Deus mandou no alto do Monte Sinai. Será que a gente lembra esses 10 mandamentos, Obim? Eu quase fui padre. Então eu vou deixar para você, eu não vou nem tentar, então. Eu vou dizer uma coisa. Por que eu vou me atrever? Nem vale tentar. Eu lembro, mas agora eu fiquei nervoso. Bem, eu ficava decorando, porque isso está lá no texto do Êxodo e também está lá no texto do Deuteronômio. E eu pensava assim, se eu decorar, o padre vai gostar de mim. Então eu ficava em casa. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu pensamento, de todo o teu espírito. Não terás outros deuses, porque sou um Deus zeloso para com aqueles que cumprem os meus mandamentos e sou um Deus que persigo na 3ª e na 4ª geração daqueles que não me seguem. Depois aí surgiu uma modificação no texto bíblico. Uma breve alteração. Exatamente, para tentar tirar a proposta da reencarnação. Porque se Deus, dentro da proposta do êxodo, ele perseguiria na 3ª e na 4ª geração, quem que é a nossa 3ª e 4ª geração, se não nós mesmos? Agora, quando aqueles que vão traduzindo a Bíblia ao longo do tempo trocam na por até quer dizer no meu neto, no meu bisneto, aí tira a ideia da reencarnação. Olha a maldade dos estudiosos, dos homens religiosos. Então esse foi o primeiro mandamento. O segundo mandamento, não tomar o nome do seu Deus em vão. O terceiro mandamento, guardar o dia de sábado, porque tinha as festas religiosas. O 4º mandamento, honrar pai e mãe. O 5º mandamento, não matar. O 6º, não pecar contra a castidade. O 7º, não furtar. O 8º, não levantar falso testemunho. O 9º, não cobiçar a mulher do próximo. E o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Então, Moisés, além de trazer essa noção do monoteísmo, os próprios judeus, ele traz justiça, a ideia de justiça para um povo que era, como é que a gente poderia dizer numa linguagem bem simples? Bárbaro. Para um povo que era bárbaro. Tosco, né? Meu bruto. Para um povo que era tosco. Tanto que a forma de dizer não era a forma da neurolinguística que nós temos hoje. Olha, dedinho em riste, você não pode matar, você não pode furtar. Então precisou de alguém de senho forte, de mão férrea, ainda que trazendo a ideia de um Deus punitivo, para agregar aquele povo, para depois vir Jesus e falar do amor. Substituir aqueles nãos pela ideia de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então, já passo para você, qual a importância de Moisés? A primeira delas, o senso do monoteísmo, para que Jesus tivesse aí pavimentado os seus caminhos. A segunda importância de Moisés, precisava alguém que viesse antes de Jesus para fazer o trabalho da força, para que depois ele viesse pelos caminhos da amorosidade. Segundo o livro de Emmanuel, que eu deixo aí como sugestão de leitura. O primeiro que eu deixei foi A Caminho da Luz. O segundo, O Consolador. Quando na questão 271,
Emmanuel nos diz da seguinte forma: até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Vejam, Emmanuel não fala em 3 revelações, fala em uma revelação dividida em 3 partes. Olha como é que isso muda a nossa forma de ver essa questão de 3 revelações. Moisés trouxe a missão da justiça. Alguém precisava falar de justiça. Alguém precisava falar de olho por olho, dente por dente, remontando ao antigo Código de Hammurabi. Porque isso não é dos judeus, meus amigos. O Código de Hammurabi é 900 anos antes de Jesus. O Evangelho, a revelação insuperável do amor. Jesus pega a noção de justiça e transforma na noção do amor. E o Espiritismo, que veio no século XIX com a sublime tarefa da verdade. Porque nós só entendemos o amor com a proposta da reencarnação, com a proposta da imortalidade da alma, com a proposta de que eu não posso fazer a você, Robson, aquilo que eu não quero que você faça comigo. Te passo a palavra, Jefferson. Rafael, coisa mais linda. Que bonito. Desculpa interromper seu raciocínio, mas é só porque você falou uma questão que me lembrou um tópico muito importante, porque falam assim, ó, não existe espiritismo na Bíblia, e inclusive foi condenado a comunicação com os mortos por causa um pedaço que é lá do Moral Estranha, que não é o tema de hoje. Mas o povo hebreu que Moisés libertou só se tornou escravo por quê? Porque o José do Egito, que tinha visões, ele tinha visões, previa o futuro, vamos dizer assim, né? Ele recebia comunicações espirituais, essa mediunidade, ele era um profeta, ajudou o faraó Ramsés II. Quando Ramsés II morreu, o faraó novo pensou assim, opa, esse cara aí ajudou o faraó do passado, vamos condenar a família dele inteira, o povo dele todo, e tornar os escravos. Então, assim, a tentativa de poder, né, para tirar a questão da reencarnação, para tirar a questão da comunicação com os espíritos, para que eu possa dominar pela ignorância. Porque eu não permito que as pessoas se instruam, eu não permito que as pessoas se comuniquem com o invisível, recebam orientações de Deus, e aí eu posso dominar com mãos de ferro pela ignorância. Na hora que você falou da questão da modificação do primeiro mandamento, eu lembrei na hora desse tópico. Então, não tem mediunidade na Bíblia, tá? Não e a tem. verdade vos libertará, né, Jefferson? Justamente. Exatamente. Uma vez eu estava ouvindo Haroldo Dutra Dias, lá no Paraná, e Haroldo fala muito pouco de vidas passadas, até porque ele sempre coloca que a gente tem que pensar daqui para frente. Mas ele soltou uma pérola que eu nunca esqueci. Ele disse assim, tem tradutor dos dias atuais se esmerando em traduzir a Bíblia, e Haroldo é um dos tradutores da Bíblia. Está aqui a versão de Haroldo. Porque em tempos passados andaram modificando a Bíblia a bel prazer das igrejas que eles serviam. Ou seja, meus amigos, Haroldo é um dos homens que no passado fazia as más traduções da Bíblia, e agora volta como esse cara da simpatia, esse cara da amorosidade, traduzindo o Novo Testamento, traduzindo as cartas de Paulo para endireitar as veredas. Então a gente precisava de Moisés, a mão forte, de Jesus, as palavras amorosas, e do Espiritismo. Agora vamos colocar tudo em pratos limpos, para que todo mundo saiba o que está fazendo, por que está fazendo e quais são as consequências. Eu ainda ouso dizer que, não, assim, poeticamente, por favor, porque depois a turma vai falar, o Bim tá falando lá que sem o Antigo Testamento não ia ter espiritismo. Ia por uma lei natural, mas a gente pode quase fazer esse paralelo entre sem o Antigo Testamento não haveria Novo Testamento porque está interligado. Sem Estevão não haveria Saulo, não haveria Paulo. Desse jeito, desse tanto. Mais ou menos, poeticamente, tá, gente? Pelo amor de Deus, depois vamos jogar pedra aí. Eu quero saber... Antes que joguem pedra na gente, aqui não está se falando mal de nenhum tipo de religião. A gente está falando de história. Estamos falando de história. Quem deturpa a palavra são nós, os homens. Somos nós, igual o Rafael falou. A gente está aqui resgatando os erros que a gente mesmo cometeu. Não é o que o meu pai, minha mãe, meu tio cometeu. É o que eu cometi no passado, eu estou aqui resgatando agora. Se eu tenho que falar do espiritismo, é porque lá atrás eu persegui os cristãos, provavelmente. Então, assim,
os livros, o Velho Testamento, o Novo Testamento, são livros de história. Eles contam a história. Com isso daí que você falou. Né? Com certeza nós devemos muito, Bi, não precisa se preocupar, não. Mas nós estamos no caminho certo, a gente está resgatando. De pouquinho, mas estamos. Mas o Velho Testamento é a história do povo hebreu. E se o povo hebreu não tivesse contado a história de pai para filho dos profetas, quem viveu com os profetas conheceriam, quem não viveu, não viveu. Se os evangelistas não se dessem ao trabalho de escrever as palavras de Jesus, hoje nós não saberíamos quem foi Jesus. Os livros são importantes, porque eles trazem a história da humanidade. A Bíblia traz a história da humanidade. Por mais que, mas lá no Velho Testamento tem algumas alegorias. Claro, são histórias que foram sendo contadas. Eu escuto uma coisa do Bim, vou contar para a Carla, eu aumento um pouquinho, porque é da nossa natureza humana. Né? O Bim fala assim, ó, nossa, tinha um mosquito. Tinha um mosquito me interrompendo aqui na minha orelha. Eu falo, Carla, tinha uma abelha lá no Bim interrompendo. E ela vai passar para ela e fala assim, ó, tinha um dragão lá. Não é nem só isso, Jefferson, é a interpretação. Eu vou contar a história, eu vou contar com os meus olhos, né? Como eu entendi, com a minha vivência, com a minha experiência. Às vezes não é porque eu quero aumentar, às vezes é porque eu entendi dessa forma, né? Então a gente passa assim. E escrito por línguas que hoje são línguas mortas. Então, a tradução é difícil por isso. Às vezes a deturpação acontece não só por nossa natureza egoística de ser humano, mas também porque os povos vão passando e as línguas vão se mudando. A gente vai chegar num ponto que todos vão se entender, mas hoje é necessário ainda essa polarização para que a gente possa cuidar primeiro de casa. É aquela história, primeiro a gente cuida da gente para depois a gente esperar que o outro possa cuidar de mim. Se a gente for lá e pegar uma flor desabrochando e ajudar ela a sair, ela vai morrer. Se eu pegar um pássaro que está saindo do ovo e ajudar ele a sair da casca, ele vai morrer. Se ele não ir sozinho, bicando até sair, é assim que ele tem vida, para depois que ele possa ser ajudado. Então, ter condições para ele mesmo, né? Justamente, Deus nos deu condições para que evoluíssemos com as nossas pernas e nos permitiu tomar as nossas escolhas, mas nos advertiu que seríamos responsáveis por essas escolhas, né? Mas ninguém em nenhum momento falou que ia ser fácil. Então, justamente. Eu quero mandar aqui um beijo para a menina que está aqui, a Helena Oliveira. Ela está em Catalão, Goiás. Então eu já pergunto logo. É conhecida, é família? É, conhecida nossa. Faz parte da torcida que eu trouxe. Ela adora. Eu sempre trago a torcida. Um beijo, Helena. Obrigado pelo carinho da visita. Que Jesus abençoe seu lar, a sua família, menina. Muito bem. Vamos seguindo adiante. Eu tô passando aqui para ver. A turma vai falar. Bim, Daniel trouxe pergunta aí. Elisa Marques, um beijo para você, menina. Muita paz. Calma, vamos lá. A Alba tá aí também. Calma. Que quarteto fantástico. Tá mais pra trio, viu, Alba? Eu tô aqui. Toda corte precisa de um palhaço. Cadê? Aqui. Achei. Daniel, meu filho. E toda vez ele vem... É desafiador mesmo. Esse menino estuda muito, como o Rafael falou. Pode-se afirmar que Moisés trouxe a base do direito civil da lei humana, Jesus o código da lei de amor, que nos salva, e o Espiritismo despersonifica-nos no cumprimento da lei? E aí? Essa é por Rafael. Eu vou deixar vocês, porque só tem advogado aqui. Não, essa é por Rafael. Eu vou deixar vocês falando. Eu falo do Código Civil, o Jefferson também, o Rafael responde o resto. Olha, vamos lá. Vai lá, Daniel, você traz aí umas perguntas que realmente denotam que você não só é um estudioso, mas você traz aí umas cascas de banana. Conhecedor. Exatamente. Pode-se afirmar que Moisés trouxe a base do direito civil da lei humana? Eu não diria a base do direito civil, mas Moisés aí trouxe elementos que contribuíram para que as sociedades por vindouras pensassem no direito civil. Porque, vejam, Moisés teve Draco veio... também, né? Teve Draco, teve outros... A gente pode citar vários aí. A base social que contribuíram, de direito, talvez. Ela vem de vários lugares, né? Vem da Grécia, vem de Roma, vem do Egito. Sim. Exatamente. Moisés é 1.200 anos antes de Jesus. Então, alguém naquela época pensar em como se relacionar com as outras pessoas, em como estabelecer o senso de justiça, porque Moisés criou os juízes. Observem, tem até um livro na Bíblia que chama Os Juízes. E o último dos juízes foi o profeta Samuel. Porque ele escolhia dos homens mais sábios para que pudessem decidir das demandas entre as pessoas. Então Moisés teve um traquejo para pensar numa lei civil.
para pensar nas demandas das pessoas, porque onde tem gente tem confusão, isso é fato. E precisa de alguém para estabelecer normas de convivência. Então, Daniel, Moisés foi um daqueles, assim como a civilização romana, porque quando a gente estuda a civilização romana, a época de Júlio César, por exemplo, a época de Augusto, quanta coisa surgiu de direito romano, o próprio Senado, as ordenações. Então, a base do nosso direito civil é uma base hebraica, é uma base romana, é uma base grega, é um somatório de civilizações antigas. Jesus, o código do amor, sem dúvida. Quando a gente abre lá o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Ou seja, Jesus estabeleceu que o amor seria a nossa norma de convivência. E a última, aí você fala que o Espiritismo nos chama a uma despersonificação. Eu entendi a essência do que você quis trazer. Não seria uma despersonificação enquanto homens no mundo, porque nós somos indivíduos que estamos inseridos dentro de um tecido social. Então, essa despersonificação, a gente tem que pensar de uma despersonificação do ego, do egoísmo. Porque quando a gente vai vencendo o nosso egoísmo, que é o adoecimento do nosso eu, nós conseguimos entender as verdades celestes. Não é despersonificar a pessoa, porque eu sou o Rafael, pai da Clara, trabalho no Banco do Brasil, sou um orador espírita, pelo menos tento ser. Eu sou alguém inserido na minha sociedade. Sou um sujeito de direitos e obrigações. Personalidade jurídica. Mas o que vai despersonificar aí são os meus vícios. Eu vou precisar vencer algo que em mim é muito forte, chamado egoísmo, chamado orgulho, para que eu, diminuindo, a verdade do Cristo cresça em mim. Obrigado pela sua pergunta, deixo aberto para vocês aí agora. Muito bom, muito bom. Complementando, dentro disso aí mesmo está a Patrícia comentando com a gente. Patrícia de Royals, minha queridíssima. Beijo, menina. Moisés a verdade com justiça, Jesus a verdade com amor e Espiritismo a verdade com caridade. Olha que bonitinho, completando-se na lei maior e o Tzedakah. Tzedakah. É uma palavra hebraica. Tá vendo? Tzedakah. Tzedakah. Tzedakah é uma palavra hebraica que ela pode ter esses três significados aí, justiça, amor e caridade. Porque na civilização hebraica, Tzedek era justiça, mas de Tzedek vem Tzedakah, que é a caridade. Da mesma palavra surgem justiça, amor e caridade. Por isso Kardec, quando escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua parte das leis morais, já observaram? Lei de adoração, lei de progresso, lei de sociedade. Leis morais, livro dos espíritos. Isso. Eu falei errado. Obrigado pela correção. Tá tudo bem. Na terceira parte do livro dos espíritos, nas leis morais, nós temos 10 leis morais. As 9 primeiras, uma palavra só. E a última, por que são 3 palavras? Porque, em verdade, as 3 palavras representam um único sentimento. Deus é justo e bom ao mesmo tempo. A bondade de Deus é justa e caridosa ao mesmo tempo. Obrigado, Patrícia de Royals. Não tem como separar isso daí. A Lázara está aí falando. Boa pergunta, Daniel. Também gostei, viu? Gostei também da resposta. Um beijo para Fernando Montenegro, Vila Velha, Espírito Santo. Muita paz, que Jesus abençoe o seu lar, a sua família. Aqui a gente tem um pedido de vibrações para o papai da Nisley. Para a mãe também, né? Antes ela pediu aqui para o papai, para o Diogo. A gente está fazendo oração para ele, viu, Nisley? A gente não esqueceu, não. Da outra vez a gente colocou aqui também. E também para a mamãe. Então, gente, coloca aí no caderninho de orações para vocês. Jesus abençoe. Santa Salete, em São Paulo. Obrigado, Nisley, pelo carinho. Que Jesus abençoe o seu lar, a sua família. Sempre tem uma equipe médica cuidando da gente, tá? Aguarda. Trabalha, ora, espera, ama, perdoa. Mas continua. Não desiste. Sempre Deus está no comando. Muito bem. Meninos, estou adorando isso daqui. Binho, vamos passar para o... Venha. A gente pode seguir o roteiro. Na pergunta do Daniel, dá para seguir o roteiro. Pronto, era isso que eu ia dizer. Porque olha só. Bom, então calma. Então, pera. Gente, lá no item 3º desse mesmo capítulo, o item 3 começa assim: Jesus não veio destruir a lei. Eu vou perguntar dessa lei ainda, vocês se preparem. Isto é, a lei de Deus veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la
dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então venham, vamos falar do paralelo entre essa lei divina e a lei civil que a gente já começou. Venha. O Rafael elucidou muito bem esse tópico, entrando nele já. E não, o Rafael me inspira. Essa é a verdade. Só nessa live eu já aprendi umas 5 palavras. Rafael, Carla e Bim. E quando eu estou perto de vocês, eu me sinto especial. Eu sinto uma pessoa importante. Então, assim, meu irmão. Olha que legal pensar, porque quando eu pego os 10 mandamentos, Rafael trouxe uma lição importante. Quem lembra dos 10 mandamentos? Porque são 10. E, na verdade, nós somos muito errados ainda, nós somos seres ainda muito atrasados, e a gente não lembra, é porque realmente a gente não quer lembrar. Porque se eu for lembrar, eu tô transgredindo algum deles. Eu tenho certeza. Porque, para começar, o principal, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo a si mesmo, no resumo de Jesus, a gente quase nem sempre cumpre. Porque, querendo ou não, a gente tem nossos desafetos, tem aquela pessoa que a gente fala, esse eu não gosto. Às vezes, a necessidade da caridade bate a nossa porta, a gente fala, não, deixa para amanhã. Às vezes, o trabalho do bem fala, vamos trabalhar, Jefferson. Você fala assim, não, hoje não, amanhã. Então, a principal a gente está descumprindo, por isso é que a gente não lembra. Por isso é que eu esqueço dos 10 mandamentos, porque é mais fácil que eu não me lembre, porque senão eu estou errado. É da mesma forma que às vezes, o cara que faz assaltos, ele não se lembra que na lei ele não pode fazer aquilo, porque se ele ficar lembrando toda hora, ele não tem a coragem de ir, então ele por um segundo esquece, faz o assalto, ele só vai lembrar quando a força policial o pega, e aí o promotor, o juiz vai ler para ele aquela lei, aí ele lembra, opa, fiz uma coisa errada. É o benefício da ignorância. O benefício da ignorância. Pode ter, isso, justamente, a gente tem a pulga atrás que está fazendo errado, mas eu não decoro. Eu não decoro. Aí, Jesus, como pedagogo, porque Jesus é um pedagogo, ele nos conta histórias, ele é um orador muito... É claro que o magnetismo de Jesus, ele acalmava todo o povo que estava ao redor, mas eram as palavras, o ensinamento que trazia paz ao coração. Então, ele precisa resumir aqueles mandamentos para que o povo entenda, porque era difícil de seguir. Se nós hoje, que temos, vamos dizer, facilidade de estudo, porque naquela época não existia, sobretudo aqueles a quem Jesus veio, eram pessoas que eram privadas de aprender, porque aprender e estudar era para quem estava dentro do templo, para quem estava no alto escalão de governo. O povo, a plebe, não tinha direito a estudo. E aí ele vem para um povo simples, e precisava resumir aqueles mandamentos que veio da lei de Deus. Então, quando Jesus resume todos os mandamentos, e fala que todos os profetas estão dentro desses 2 mandamentos que ele resume, ele está, de uma certa forma, como pedagogo, ensinando de uma forma mais fácil. É o mesmo que a gente pegar todo o texto que tem lá no Código Civil, pegar um parágrafo de uma lei, o Rafael tem, e a Carla tem muito mais condição de falar disso do que eu sou um mero administrador, mas é mesmo que eu pegar um trecho lá do Código Civil e traduzir para alguém que é leigo. Então foi isso que Jesus fez, ele traduziu os 10 mandamentos para uma forma mais fácil de a gente entender. E aí a gente pode pensar que ele resumiu os 10 mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Mas não, Jesus traduziu e resumiu os 10 mandamentos numa só palavra, para que ficasse mais fácil a gente entender, na palavra amor. Porque ele já começa a amar a Deus e amar o próximo. É amar. O amor é a palavra resumida. Quer mais fácil que isso? Ainda mais que esse amor aí possa ser na tradução o ágape de fraternidade, né? De caridade. De caridade. Porque ele não é um amor-paixão. Ele não é um amor-paixão que a gente pensa de que eu amo a minha esposa porque a gente tem uma paixão. Não, eu amo a minha esposa porque a gente é companheiro de vida. É isso que deve ser o amor. Eu amo minha mãe porque ela me trouxe ao mundo. E tem umas situações, mas paixão não é. É o amor de eu sou fraterno. De eu amo o Rafael, eu amo a Carla, eu amo o Bim, porque eles compartilham a existência comigo e me ajudam a evoluir, me ajudam a me tornar uma pessoa melhor. Bonito, esse é o amor que Jesus trouxe. E aí, quer mais fácil que isso e a gente ainda não cumpre? Eu não sei nem o que dizer disso daí. Vou deixar vocês. Carla, e aí? Qual é o seu? Eu quero saber de você. A gente sentado aqui em casa, tomando aqui um cafezinho.
comendo um pão de queijo. Qual é a análise que você faz entre a lei divina e a lei civil hoje? Para você, Carla, vai. Então, a lei de Deus, né, a lei invariável, ela é uma lei permanente. Ela está ali, independente de se nós estamos aqui hoje, né, dia 30 de outubro de 2021, ou quando nós estivemos lá na época de Moisés ou a época de Jesus, né? Então, ela está aí posta, sempre esteve, sempre estará. Né? O que acontece é que nós mudamos, nós nos modificamos. Daí a lei civil. Né? A lei civil, ela se altera de acordo com os tempos, de acordo com os costumes, de acordo com as necessidades e os interesses das pessoas. Né? E a lei de Deus não tem isso. Né? O amor define o amor, a fraternidade, tudo que é de puro ali, que, né, Jefferson definiu aí de uma forma maravilhosa para nós, não varia de acordo com o interesse, não varia de acordo com meu estado de espírito, não varia de acordo com o meu nível de conhecimento ou de ignorância. Né? Então, ela está, simplesmente sempre esteve, sempre estará. Exatamente. Ela não tem, assim, o que a gente discutir. E hoje nós não temos ainda, por mais que a gente tente, ainda não temos condições completas de compreender essa lei. Né? Estamos aí humildemente na tentativa de vivenciar essa lei, mas ainda longe, né? Porque por mais que a gente tente, que a gente ame, a gente ainda tem os nossos problemas, a gente ainda tem os nossos desafetos, e nisso daí a lei civil nos ajuda bastante. Né, a convivermos, estarmos em sociedade. O direito do outro, não é isso? Exato, respeitarmos os limites, né? O meu direito, o seu direito, né? Onde termina onde começa o outro. A própria questão da propriedade, né? Que nós ainda precisamos disso nos dias de hoje, para a gente poder delimitar, né? Ter esses limites. Isso é necessário para nós, com o nosso nível de adiantamento que temos hoje, essas divisões, essas questões ainda são necessárias. Por isso, a lei civil acompanha. Em cada país, a gente tem as suas próprias leis com seus diferenciais, mas a gente vê que, ao longo do tempo, foi se evoluindo de forma relativamente semelhante, passando, né, dos interesses lá sei lá, não vamos muito atrás, lá do feudalismo, a gente tinha, né, já começou a ter a questão da propriedade, enfim, evoluímos um pouco, mas ainda precisamos muito. Então, a lei civil, ela faz-se necessária ainda, e ela vai continuar mudando. Passo a passo. Olha o comentário da Vani aí, ó. Eu vi, não tinha como passar batido. Se respeitássemos as leis de Exatamente, Deus, não Vani. A gente pretende chegar lá. Não sei se vai passo ser de cada vez. nesse planeta ainda não, mas vamos lá. Vamos que tentar. É isso, Carla? Pelo amor de Deus, não faça isso. Não, a proposta é consoladora, não faça isso. Não, a proposta é consoladora, mas realista, né? Nós estamos aqui para iludir. Rafael falou que ninguém falou que ia ser fácil, não é isso? Então, exato. O caminho existe, há possibilidade, com certeza. Nós fomos feitos para isso, né? Para sermos perfectíveis, estamos aí crescendo, tentando, mas estamos no caminho, né? Estamos. Rafa, vamos lá. Entre essa lei divina e a lei civil hoje, para você, como você vê isso? Venha. Eu queria cumprimentar primeiro aí a Fernando Montenegro, porque sempre que alguém traz o cumprimento franciscano, paz e bem, eu me sinto cumprimentado, porque eu sou um franciscano católico que me fiz espírita. Robson, posso voar? Por favor. Rapaz, então, se preparem, porque nós vamos levantar voo. Se sentirem algumas turbulências, máscaras vão cair na sua direção. Coloquem primeiro em você e depois coloquem nas crianças. Peguem a pipoca. Exatamente. O que eu vou falar aqui agora é no sentido da gente tentar aprimorar um pouquinho. Existe uma palavra em hebraico chamada pardes, ou pardes, que é a pronúncia mais correta. Quando a gente pega as consoantes de pardes, que quer dizer jardim, nós extraímos 4 níveis de interpretação conforme os costumes hebraicos. A primeira consoante é P, porque P forma a palavra pshá. Pshá é quando a gente interpreta ao pé da letra, e usualmente os religiosos tendem a interpretar ao pé da letra.
como a gente mata por aquilo que está escrito na Bíblia. Não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Então tem gente empunhando espada aí, falando que é em nome de Jesus. Você pega um texto de Moisés, quando ele tratava de aspectos civis, e ele falava em desfavor da homossexualidade, e pessoas acham que Jesus era contra a homossexualidade. Mas esse é o nível pechá. Nós precisamos passar para um segundo nível, que é o nível remes, que é quando você extrai a essência, tira o espírito da letra. É a interpretação paulina, que ele traz lá na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 6. A letra mata, o espírito vivifica. Então a gente tem que sair de pechá e ir para a segunda consoante, R, que forma remes. Existe um terceiro nível de interpretação, terceira consoante, D, drash. Por que Emmanuel nos fala de um colar de pérolas? A gente precisa juntar cada pérola para formar um colar. Porque a melhor interpretação é quando eu pego trechos dos mais variados livros para formar um entendimento. Os hebreus costumavam dizer que quando eu interpreto de uma única forma, eu aprendi uma interpretação dentro de outras 69 que são possíveis. Então a verdade não está com o Robson, com o Jefferson ou com a Carla. A verdade está quando nós estudamos juntos, fazendo aí a junção dos mais variados textos. E existe aí um quarto nível de interpretação, consoante S, que é a interpretação SOD, que é a interpretação de espírito e verdade. Quando a gente passa de interpretar com os sentidos materiais para interpretar com os sentidos espirituais. Daí surgem os iniciados lá na Índia, surgem aqueles que escreveram a Cabalá hebraica, porque nos trazem a significação profunda do porquê da vida, de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. Nós costumamos dizer, estudando o texto judaico, fazendo uma ponte com o cristianismo e o espiritismo, que o espiritismo nos traz uma interpretação SOD, porque nós partimos da realidade do espírito. Então, por que eu trago todo esse introito? Porque nós precisamos sair da letra, precisamos caminhar para o espírito, precisamos fazer a junção de textos, porque senão a gente vai brigar por coisas que estão na literalidade da Bíblia, mas a Bíblia é uma alegoria. A Bíblia é uma simbologia. Nós precisamos meditar na essência. Então, quando você me pergunta sobre lei de Deus e lei civil, a lei civil é a lei dos homens. A lei de Deus é aquela lei da Torá que Jesus veio cumprir. Se vocês tiverem uma Bíblia aí agora, vamos lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus nos diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Exato. Agora vamos lá para Mateus 5, 43 e 44. Ouvistes o que foi dito. Fica mais difícil. Desculpa, venha. Não, o problema não, eu falo daqui. Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora, se Jesus veio cumprir a lei, como é que ele está dizendo que no passado era odiar, agora é amar? Tem uma incongruência? Tem um paradoxo? Se eu ficar no nível de interpretação pixá, eu vou ver um paradoxo. Mas não existe um paradoxo. Porque qual é o verbo que inicia essa locução? Ouvistes. Se é ouvistes, é o que foi sendo dito pelos homens. É o que é a interpretação dos rabinos. E rabinos são homens. Homens imperfeitos que viveram numa época. E essa interpretação dos rabinos chama-se Midrash. O Midrash é, eu olho para o texto da Torá e interpreto. E vou passando isso ao pé de ouvido de geração para geração. Daí surge a lei civil. Eu preciso deixar, sabe aquele tonhonhon no cabelo? O judeu ortodoxo traz aquele tonhonhon no cabelo até hoje. O judeu só come o peixe quando ele tem escama. Porque se ele não tiver escama, ele é impuro. O judeu só come a carne se o casco não for rachado. Porque se for rachado igual o porco, o animal é impuro. Então vejam, isso são construções de homens. E o que é a lei de Deus? A lei de Deus é a pureza que vem sendo trazida para cada um de nós. E nos diz Leon Denis de uma chamada doutrina oculta, porque se a gente pegar a essência de todas as religiões, a lei de Deus é a mesma. Porque invariavelmente, quando você pega
O espiritismo, a doutrina cristã, você pega o judaísmo, você pega o próprio islamismo. Quais são os princípios gerais? Existe um único Deus, esse Deus ama. Existe uma alma que é imortal. E existe uma lei que é uma lei geral, a lei de nos amar uns aos outros. O resto são dogmas que os homens foram construindo. São leis que precisam ser construídas e adaptadas para a convivência geral. Então, a lei divina, ela vem nos guiando. A lei civil é construção de rabinos, de padres, e Jesus veio cumprir essa lei divina. Precisei fazer toda essa volta para vocês entenderem, para nós entendermos, porque eu me insiro, que a nossa interpretação tem que sair do raso para ir profundo. É isso que o Espiritismo nos convida, tirar o espírito da letra. Senão a gente vai começar a ver Jesus revolucionário. Um Jesus que quebra a banca, que pega do chicote, bate nas pessoas, e um Jesus que divide entre aqueles que cumprem os seus mandamentos e aqueles que não cumprem, mas Jesus é amor. Né? Olha que bonito. Meu que maravilha, Deus né? do céu. Não, olha o comentário do Ever. Olha o comentário do Ever, né? Nós estávamos aqui, participamos e fomos pré-adolescentes na época, né? Ele figurou bem legal, porque o pré-adolescente é aquele mais revoltado, né? Aquele que tá questionando tudo, e era a gente na época de Jesus, né? Será que a gente já cresceu um pouquinho dessa pré-adolescência, né, amigo Ever? Obrigado pelo comentário. Ele está dizendo aqui, ó, ele colocou um comentário antes. Assim, por cima do muro. Exatamente, estivemos lá, vivíamos na época de Cristo, ficamos sabendo do assunto. Só que a gente era pré-adolescente, a gente não estava revoltado na época. Estava rebelde lá. Rebelde. A Dalva diz o seguinte: a lei de amor abrange todas as criaturas. A dor não sairá do mundo e nem do homem enquanto houver ignorância no Estatuto Universal da Criação. Menina, olha, faz muito sentido isso que você está dizendo aí, a gente pode elaborar, porque ficou bem faz parte do roteiro, inclusive. Faz parte do roteiro, inclusive. Calma o seu coração, não sai daí não, Dalva. Um beijo para você, obrigado pela visita. O Daniel, tudo que é moral é legal, mas nem sempre o que é legal é moral, no sentido da lei civil. No sentido da lei civil, a defender os cidadãos de bem, por ainda sermos sujeitos a errar sem prejudicar e fazer o bem. Danado. Olha a fala. Pode falar, essa. Vai lá, Jefferson. Olha o quanto a fala dele está certa. Antes, vamos na da Marlene e eu volto na dele, porque ela fala, não foi Jesus que disse que nenhuma das suas ovelhas se perderá? Vou chegar nisso agora também. Porque ela fala dele o quanto que é certa, porque tem isso quem fala é o Cortella, né, o filósofo brasileiro, que eu tenho o quero, posso e o devo. Porque às vezes eu quero, mas não posso nem devo. Às vezes eu posso, mas eu não quero. E às vezes eu devo, mas eu não quero nem posso. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio para decidir, para tomar nossas escolhas. Nós só não temos mais o benefício da dúvida. Porque na época de Jesus, na época de Moisés, a gente não sabia da lei. A gente ignorava, porque ela está escrita no nosso íntimo. Os espíritos nos dizem isso. A lei de Deus está escrita no seu consciente. Está escrita no seu espírito. Quando Deus nos criou, ele cunhou em nós toda a lei. Mas a gente ignora. E aí Moisés trouxe. Aí depois Jesus relembrou. E aí vem o Espiritismo, que fez a explicação esmiuçada da lei. Então agora nós não temos mais o benefício da ignorância. Porque, eu não sei da lei do Código Civil, do Código Penal também, eu vou sair e matar alguém, porque eu não sei. Mesmo assim, eu estou sujeito à lei. Por mais que eu chegue no juiz e fale, mas eu não sabia, fala, mas vai responder assim mesmo, porque por mais que não sabia, existe uma lei que rege. Mas então, isso é a gente com Deus, porque a lei está escrita em nós, a gente chega a passar, eu não sabia, fala, meu filho, estava escrito no seu subconsciente, eu mandei o profeta, eu mandei Moisés, mandei Jesus, mandei Espiritismo, e vem falar que não sabia, porque tem muita gente esperando que Jesus venha nos julgar, que Deus venha nos julgar, e quem vai nos julgar somos nós mesmos. A nossa consciência, quando a gente deita no travesseiro para dormir, ela cobra as coisas erradas que a gente fez. Então, na hora que ela fala, nenhuma das ovelhas de Jesus se desgarrará, realmente, nenhum vai se perder, porque já está escrito aqui dentro o que a gente tem que fazer. Cabe a gente escutar o nosso íntimo. Cabe dar valor
para as nossas sensações. Porque quando eu deito a cabeça no travesseiro e falo, nossa, eu não podia ter falado daquele jeito com o Rafael, no outro dia eu preciso pedir desculpa, mas aí meu ego fica, não vai, pede não, é muito chato pedir desculpa. E eu vou dormir com aquilo, e aquilo vai me remoendo, aquilo me adoece. O perdão liberta, porque por mais que a outra pessoa continue tendo raiva, o que for, mas ele me liberta. Quando eu peço perdão, eu falo, Rafael, me desculpa porque eu fui rude com você, aquilo tira de mim a responsabilidade, porque se eu estou de coração, eu me liberto. Exato. Deixa de ser do outro e passa a ser minha responsabilidade, tanto no ir quanto no vir. Ai, que bonito. Obrigado, vocês são... Meu Deus. Se preparem, agora é que o nego sapeca aqui, mesmo na frigideira, no bom sentido, tá, gente? Eu falo nego porque, pelo amor de Deus, vão depois dizer assim, tá usando de termo que não podia usar. Me perdoem. Pode ser o branco também, pode ser o amarelo, o verde, o azul, como preferirem. O Espiritismo. Assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas se desenvolve, completa e explica os termos claros e para toda a gente. O que foi dito apenas sob forma alegórica. Esse está no item 7, esse fragmento. No item 8, eu gostaria também de mencionar do mesmo capítulo, tá, gente? A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. São chegados os tempos, mais à frente, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado. O véu tem de ser levantado, minha gente. Então quer dizer que alguém encobertou isso daí em algum momento. Em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Meu Jesus! E agora, José? Isso é bonito demais! Isso é bonito demais! Eu convido vocês para falarem sobre a missão... Ai, a Carla caiu, mas já ela levanta. A missão do Espiritismo na Terra diante desse texto maravilhoso. Quem vai primeiro? Vamos lá, deixa eu começar, porque... Rafa, pega. A dona Lázara pergunta de minha neta. E quando é pergunta de neta, dona Lázara, a gente não pode ficar sem responder. Se Jesus e as famílias tinham nome e sobrenome. O costume daquela época da Palestina não era ter nome e sobrenome tal qual a gente tem hoje. Jesus ficou conhecido como Jesus de Nazaré. E por que Jesus de Nazaré? Nazaré era a região. As famílias se conheciam muitas vezes pelo nome do pai. Por exemplo, Simão Bar Jonas. Ou seja, Simão, filho de Jonas. Natanael ben Elias. Natanael, filho de Elias. Então não tinha como hoje Carla de Paiva, sobrenome bonito. Rafael Siqueira, Robson Bin, Jefferson Cunha. As pessoas ficavam conhecidas pelo nome da cidade, pelo nome da família, às vezes pelo nome do marido, que é uma coisa assim que eu acho de um machismo. E se tem uma coisa que eu defendo é o direito das mulheres. Já viram falar em Joana de Cusa? Cusa é o nome do marido. O filho da viúva de Naim, ou Nahum, aí já é a cidade. Então, respondendo a sua pergunta, nome do pai, nome do marido, nome da cidade, mas não esses sobrenomes que nós temos hoje. Daniel, aquela pergunta lá de trás. Nem tudo que é moral é legal, nem tudo que é legal é moral. É verdade.
O que é legal hoje é o que está codificado, que nós temos no Código Penal. Por exemplo, um filho pode ter relação sexual com a sua mãe? Me perdoe o exemplo, porque é o exemplo comum da faculdade. Sim, sim. Pode. Mas é moral isso? Não, não é moral. Não é de bom tom, é algo que foge ao nosso padrão de pensar sobre as coisas. Já sou esquisito. Só de alguém falar já dá um trem ruim. Mas na nossa sociedade, dentro do nosso ethos. Exatamente, dentro do nosso... Gostei da palavra. Mas se você for no nosso Código Penal hoje, não existe um crime para isso. Não existe um crime de um relacionamento entre um irmão e outro irmão. O que quer dizer que o que é legal é o que está escrito, é o que está codificado, usando uma palavra que a Carla conhece muito, porque fez direito, está positivado. O que está positivado é o que já está escrito, já ganhou o código. E o que é moral? O que é moral? É a regra de bem proceder. Se eu procedo conforme o evangelho, aquilo que eu sei que é correto, eu estou agindo a favor da moral e com a moral. Do contrário, eu estou sendo imoral ou amoral. Aí nós entraríamos numa outra discussão que fica para uma próxima live. A pergunta: como o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Há um prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo que eu reputo de uma beleza, que é firmado pelo Espírito de Verdade. Eu não tenho dúvidas mais, Robson Bin, que Espírito de Verdade e Jesus são a mesma pessoa. E o Espírito de Verdade nos fala: os espíritos que são as vozes do céu, que se movimentam sob as ordens de um comando, tal qual estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e devolver a visão aos céus. Eis que são chegados os tempos de todas as coisas serem restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e exaltar os justos. Eis que são chegados os tempos de todas as coisas serem compreendidas ou restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Por que as coisas precisam ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido? Porque nós havíamos nos perdido do Evangelho de Jesus. Porque a voz do Sermão do Monte estava mouco aos nossos ouvidos. Então o Espiritismo resgata Jesus, ressignifica alguma das suas propostas que nós não entendemos na época. Porque quando Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 3, conversa com Nicodemos, em verdade, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E aquele que era um dos homens do Sinédrio, mas como eu, velho desse jeito, e conforme as traduções e as tradições, ele tinha mais de 70 anos. Como é que eu posso volver ao ventre da minha mãe? Olha, você é mestre em Israel e não compreende quando eu te falo de coisas humanas, que dirá das coisas celestiais. É preciso nascer da água, do líquido amniótico que forma um novo corpo. É preciso nascer do Espírito, porque o Espírito sopra onde quer. Ouves a tua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Olha a metáfora. O Espírito é alguém que viaja pelo espaço, que nasceu simples e ignorante e caminha para a plenitude. Então, qual é a proposta do Espiritismo? Vencer o materialismo, questão 799 do Livro dos Espíritos, e trazer a proposta da espiritualidade. Verter dos lábios de Jesus, que falava para homens ignorantes, somos os mesmos homens hoje, e compreender que ele falava da reencarnação. E compreender que o reino dos céus não é um lugar de estesias, de harpas, de lagos, mas é um lugar de quando a gente se purifica, de trabalhar no bem, de nos fazermos pessoas melhores. E pensar que Jesus falava no amor, que se metamorfoseia na caridade de todos os instantes. Então o Espiritismo é uma proposta para renovar a humanidade, que começa pela renovação de nós mesmos. Porque se queremos um mundo melhor, que sejamos essas pessoas melhores. Meu amigo Jefferson. Que coisa mais linda, bicho. Olha o que ele faz. Faz de conta que caiu. Pois é, acho que eu vou fingir que eu caí aqui, porque ele levanta dessa altura e fala, vai. Ele levantou e corta agora. Inclusive, no meio da minha fala, eu quero que você traga o comentário da Daniela de Andrade. Mas antes, olha que legal a história que a gente está contando desde o início da live. Porque a humanidade... Respira fundo. Antes da Daniela. Você está falando dessa daqui? Da filosofia. Isso, isso. Porque eu vou aproveitar o gancho do Rafael com essa pergunta. Está escrito aqui, menina. Filosofia espiritualista. Aqui, não, e olha que interessante. interessante. Olha que interessante. A humanidade,
ela tem seus períodos de luz e trevas, luz e trevas, luz e trevas, períodos característicos. Porque se a gente tivesse aprendido com o primeiro profeta, não precisava vir mais nenhum. Se nós tivéssemos aprendido com Moisés, não precisava vir Jesus, porque não era necessário. Se a gente tivesse aprendido com Jesus, não precisava da doutrina espírita, não seria necessário. Mas faz parte do nosso aprendizado moral, faz parte da evolução, que a Carla nos trouxe isso lá no comecinho, falando dos períodos, porque assim, ó, se eu chegar na filha do Rafael, por exemplo, que ainda, ela nem foi para a escola ainda, né, Rafael? Ela não começou a escola ainda. Mas se eu chegar nela e falar assim, ó, vou te ensinar a fórmula de Bhaskara, ela vai falar para mim, falar assim, ó, eu nunca brinquei dessa brincadeira. Se eu falar para uma criança de 10 anos de idade, eu falar assim, ó, nem eu sei direito, eu falar para uma criança de 10 anos, falar, vou te ensinar as leis da física, fazer cálculos de vetor de força, aí eu falo assim, mas você tá ficando doido? Porque a gente faz parte da nossa evolução e assim fomos criados e assim prosseguimos de encarnação em encarnação, que precisamos voltar ao início, de certa forma, para aprender, para que a gente possa ter a humildade de aprender dos outros. Porque se eu já chego aqui, doutor da lei, eu não ia aprender com o Bim, com o Rafael ou com a Carla. Porque, eu já sou muito inteligente. Mas não, a gente volta aqui para aprender a comer de novo, a andar novamente. Então, é nos trazido a evolução por pedacinhos. Porque evoluir de uma vez é difícil. Então, a gente tem Moisés que trouxe a lei divina escancarada na nossa cara, porque ela já estava aqui no subconsciente, ele traz para fora, ele exterioriza. Do período de Moisés a Jesus, um período de certa forma obscuro, vamos dizer assim. Não quero dizer que foi um período ruim, mas que foi necessário que Jesus viesse, o povo fosse preparando-se, sofresse um pouco, para que valorizassem a passagem do Cristo, para que ele dividisse a era. E aí vem Jesus e pega aquela lei escancarada e fala, não vem destruir, vem fazer ser cumprida, e nos traz o amor, o caminho. Mas ele nos fala por parábolas, porque o povo daquela época ainda não estava lá ele não tinha chegado ainda na faculdade, ele estava ainda no ensino médio. Aí agora vem a doutrina espírita, há pouco mais de 168 anos, se eu não me engano, acho que minhas contas estão certas, 160 e poucos anos. Vem a doutrina espírita esclarecendo, trazendo ciência, filosofia e religião. Por que a doutrina espírita não é uma religião? Porque ela não vai seguir apenas religião. Isso, por que ela não é apenas religião? Que é isso que o orador espírita falou na pergunta da Daniela. Porque ela não vai seguir a Bíblia da forma que o Rafael nos trouxe, da forma literal, sem interpretação. Porque existe dogmas. Existe a dogmática da liturgia que eu não posso, o Rafael me corrige se eu estiver errado, mas isso está dentro da liturgia, que eu não tenho capacidade moral para interpretar a leitura da Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia e entender o que a Bíblia fala, mas sair falando a respeito disso, elaborar a Escritura Sagrada, isso não é direito do homem, isso está na parte da liturgia. Aí a religião. Mas o Espiritismo é ciência e filosofia. Eu brinco muito com o Rafael e com a Carla. Eu falo filosófico, o Rafael traz a ciência e a história, porque eu não consigo. Traz a parte da filosofia. Porque Einstein falou que não poderia acreditar em Deus, porque se Deus criou as leis, ele está sujeito às leis ou ele está sobre a lei. Só vou acreditar que existe um Deus quando eu entender se, por exemplo, as leis da física existem para ele, porque a Carla nos trouxe as leis morais. Mas nós temos as leis naturais. Por exemplo, solta uma caneca aí, para ver se ela não cai no chão e quebra. Porque a gravidade está aí para todo mundo. Mas a lei civil ela não é para todos, porque tem muitos aí que são privilegiados, que não são presos e por aí vai. Mas a lei natural ela é para todos. A lei de Deus ela é universal, todos nós estamos sujeitos e ninguém corre dela. Eu não consigo pular mais, tem um que pula 2 metros de altura, o Cristiano Ronaldo pula muito alto, o jogador de basquete pula muito alto, mas sair da órbita terrestre com os pés é impossível. Eu acreditar que eu vou soltar essa caneca que ela vai voar em vez de cair, aqui na Terra, onde a gente está, é impossível, porque a gente é regido pela lei da gravidade, uma lei universal. Em todo o universo ela existe, não só aqui. Então, isso prova que Deus existe. Porque Einstein não tinha doutrina espírita para esclarecer ele. Ele não pôde estudar a codificação de Kardec que os espíritos nos trouxeram, que vem explicar Jesus, que vem trazer o conhecimento de forma lúcida e explicada. Porque os espíritos, nas respostas do Livro dos Espíritos, são categóricos
e trazem respostas, na maioria das vezes, curtas, para problemas muito grandes. Então, essa questão de se Deus existe, eu acreditar que Deus não existe, sendo que existe um universo que foi construído, que eu não preciso que a ciência brigue com a religião. Ah, porque na Bíblia tem falando de Adão e Eva, e a ciência acredita no Big Bang. Será que o Big Bang existiria se não existisse uma força que o fez acontecer? Deus é essa força, é o que pré-existe a existência. Isso é Deus. Então, é uma lei natural. O problema é que a gente quer personificar Deus na matéria. Então, queremos... pera aqui. Diante disso tudo, 7h42 aí, horário de Brasília. Dentro disso daí, qual a missão do Espiritismo, na sua perspectiva, diante disso daí tudo? Justamente, a missão da doutrina espírita é ser consolador. Porque Jesus prometeu consolador. Ele não prometeu que eu vou voltar aí para explicar de novo. Ele já veio. E ele nunca foi embora, porque ele está junto de nós todos os dias. Desde quando chegamos neste planeta, ele é o nosso governador, o que governa a nossa existência. Ele prometeu um consolador. A doutrina espírita traz o consolador prometido porque ela consola. Ela tira o sofrimento da dor. Ela não acaba com a dor. Ela fala assim, a partir de hoje não dói mais, Rafael. A partir de hoje seu coração não dói, a dor não dói. Ela traz o motivo. Ela ressignifica. Ela dá da onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. Ela esclarece as perguntas. Carla de Paiva. Eu estou travando aqui, se vocês estão me ouvindo? Estamos. Não está muito boa, gente. Estamos te ouvindo. Venha. Tá certo. Não, eu tô com delay também, gente. Tá ruim aqui. Mas a questão é justamente essa, o consolo, né? O Jefferson até nos trouxe aí a questão de passamos por períodos de luz e períodos de trevas, né? Nós passamos por dificuldades e passamos por momentos melhores. E em todos esses momentos, né, o Espiritismo vem nos trazer o consolo, que nós temos não só nos momentos de dificuldade, né? A gente tem que lembrar do Espiritismo em todos os nossos momentos, mas o que pega mais assim diante ao nosso, a gente falou aqui da evolução, da história, né? De onde passamos, de onde viemos, né? Lá em Moisés ainda, da rudeza da civilização, ainda hoje nós temos essa rudeza em nós e nós aprendemos mais pela dor. Então, o papel que se destaca, né, para nós aqui, ainda tão ignorantes e ainda tão necessitados de aprendizado, é o consolo, porque nós aprendemos com a dor, né? A questão é justamente essa, o fator consolador. Às vezes aprendemos, né, Carla? Às vezes aprendemos, porque tem uns processos de dor em que a turma faz mais se rebelar do que... E ainda culpa a Deus. Eu não fiz nada para merecer isso. Que Deus é esse? Que Mas, pai é ainda esse, né? que a gente não perceba, a gente aprende um pouquinho, a gente evolui um pouquinho, ainda que sem perceber. A dor deixa algum aprendizado, algum ensinamento aí, que às vezes hoje eu vou perceber, mas daqui a alguns anos eu vou perceber. Então, assim, mesmo que a gente não tenha essa consciência, ela traz alguma coisa para nós de ensinamento. Ainda que não saiba o porquê, entende o processo da dor, pelo menos, né? Tá doendo. Tem aqui um motivo ali que está causando a dor. Ô Bim, sem querer adiantar o roteiro, mas a hora também já está bem adiantada, e o Rafael vai completar isso aqui que eu vou falar agora de uma forma muito bonita, eu tenho certeza, porque eu já ouvi ele falando disso, porque muita gente espera que exista uma religião universal, que o Espiritismo seja, então, o Consolador Prometido, mas que ele se torne religião universal, que no mundo de regeneração todos serão espíritas. E não é bem assim que as coisas vão acontecer. Porque, de fato, todas as religiões que existem, elas têm um motivo de existirem, elas têm uma importância. Quem deturpa é o homem, como eu já falei, o Rafael já falou, a Carla também. Mas nós vamos chegar na regeneração. E essa doutrina espírita, ela não vai ser a religião universal. Ela, na verdade, trouxe o consolo abrindo o esclarecimento a respeito do mundo invisível, trazendo para nós o conhecimento. Então, não vai chegar uma religião só. Vão ser uma união de todas as religiões, porque a pessoa, só porque morreu, ela não vira espírita.
Eu desencarnei, hoje eu sou espírita. Não, o bispo continua sendo o bispo, o pastor continua sendo o pastor, porque ele traz em si aquele costume, aquele estudo e aquela crença. O que sai de nós é o véu da ignorância de achar que isso é só isso, de que essa vida é só isso aqui. Eu queria que o Rafael elucidasse isso mais, não vou nem ser eu. Então pera, porque agora, então nós já mudamos a fase aqui. Rafa, se contar, que eu sei que a bagagem é grande. Então, nós caminhamos para a conclusão. E de conclusão, eu sugeri que a gente comentasse a mensagem do Espírito Fenelon nesse capítulo, que é simplesmente emocionante. Eu vou falar só um fragmento ali do item 10 e vocês deitem e rolem aí para a gente encerrar. Podemos? O item 10 desse capítulo, então, começa assim. Fenelon. Um dia, olha isso quão poético. Eu acho que eu vou deixar o Rafa ler, porque ele tem essa entoação de poeta. Você se importa, Rafael? E eu já estou chamando ele de Rafa, já, né? Nós estamos íntimos assim, de dentro Me de casa. chame de Rafa. Eu gosto. Rafa, você tem Meu coragem? pai me chamava de Rafa, minha mãe também. Claro. Eu me senti seu pai agora, então. Olha que trem doido. Não. Você é meu irmão. Somos. Se eu souber a minha idade, capaz de eu ser mais velho que você. Mas rapaz... Você quer que eu leia até Sede Firmes? Sede Firmes. Venha. Olha isso, gente, que bonito. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após a alternativa de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. Gente, que bonito isso! Meu Deus do céu! Rafa, diante disso tudo, as suas conclusões, as suas palavras finais sobre a importância do Espiritismo e o futuro do Espiritismo, por que não? E essa mensagem de fé, não? Vamos lá. Eu gosto muito de falar com as pessoas, viu? Eu estou vendo aqui Arcanjo Miguel. Miguel Arcanjo, peço licença para dizer que para nós umbandistas a doutrina espírita é como uma fonte divina de conhecimentos aonde todas as religiões e povos devem beber. Olha, meu amigo, ou minha amiga, ou grupo de pessoas, eu já frequentei a Umbanda, já inclusive dei passividade na Umbanda, vejam como a gente está próximo. Fiz grandes amigos na Umbanda e respeito muito as tradições da Umbanda, como respeito muito as tradições dos mais variados credos religiosos. E quero dizer uma coisa para você. Talvez eu não tenha visto tanta caridade num grupo de Umbanda como em nenhum outro lugar, porque lá as pessoas são amorosas, são caridosas. Então, nós não nos consideramos maior nem melhor, nós somos irmãos. Estamos em propostas diferentes e eu aprendi muito na Umbanda. Então, sinta-se à vontade, você está na sua casa, porque a casa do Robson Bin, eu não vou dizer que é a casa da mãe Joana, mas é a casa do pai Robson, sempre cabe... Viu como é que eu já estou entrando no espírito? Sempre cabe. Sempre cabe mais um, é espaço de todos. Quero falar também com Cristiane Clementino da Silva. Eu não sou a favor das ligas estranhas na igreja. Fala em língua e entendo desta forma que Jesus falou, todas as línguas falarão, mas não ouvi Jesus falando em língua. Espírito tenho esta dúvida no homem. Cristiane, eu tive um pouco de dificuldade em entender aqui a sua consideração, mas eu acho que eu peguei a essência, porque como eu fui da Igreja Católica, lá se falava em línguas. Lá se tinha uma ala renovada da Igreja Católica, onde se celebrava, tinha os cultos onde em determinados momentos as pessoas começavam a orar em línguas, e eu tinha profundo respeito, porque eram os êxtases. Eu via naquela ocorrência, e agora eu fiquei aqui... Não estou vendo, Robson. Eu via naquela ocorrência quase que um fenômeno mediúnico, porque as pessoas começavam a orar em línguas e elas caíam no chão, elas ficavam enternecidas e diziam que estava descendo o Espírito Santo. O Espírito Santo, para nós espíritas, vamos colocar um S, Robson, um S em espírito, para ficar espíritos.
E um S em santo para ficar santos, porque são os Espíritos Santos. É a falange dos Espíritos de Jesus que vem nos trazer a paz e dissipar as trevas. Então eu vi aquilo como uma proposta de exercitar a mediunidade dentro da Igreja Católica. Então, aprendamos a não ter preconceitos, aprendamos a agasalhar, porque a gente vê lá na questão 842 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga, existe aquela religião que mais se aproxima de Jesus dentre todas aquelas já existentes? E a resposta dos bons espíritos, aquela que fazer mais homens de bem, aquela que fizer menos hipócritas. Então essa é a nossa proposta. Quero terminar as nossas considerações dizendo da alegria de estar com Jefferson, com Robson, com Carla, com os amigos aqui do chat, com Denise Balô. Denise está encantando as nossas quintas-feiras, encantando as nossas terças-feiras com o Brasil, um coração para o mundo, com essas pessoas tão queridas. Daniele, orei pela sua filha, viu? Ó, para você dizer que eu estou antenado, guardei o nome, fiz as orações, trouxe para o meu culto do Evangelho no Lar. Eu queria dar um abraço em cada um de vocês e terminar dizendo que o Espiritismo é um tesouro que Jesus veio trazer para que nós não nos perdêssemos do seu coração. Porque Jesus viu que nós estávamos perdendo o rumo. E pecado é uma palavra, Robson, que do grego é amartia. Nós estávamos desviando da rota, porque pecado é isso, desviar da rota. E o Espiritismo nos proporciona uma outra palavra do grego, metanoia, um volver a rota para reencontrar Jesus. Então, o que é o Espiritismo, senão o cristianismo redivivo? É escutar pela boca dos Espíritos o sermão das bem-aventuranças. Jesus que falava com homens simples, com pescadores, e que hoje vem falar no ádito do nosso coração. A minha reverência a Jesus nos versos de Maria Dolores, porque onde estiver Jesus, almas queridas e boas, ilusões, erros, falhas, apareçam embora. Ainda mesmo que o mal em torno desarvora, ilumine, esclarece, ampare e aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A caridade reina, a esperança ora a hora, alteia-se mais bela, o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, ainda que humilhado ou sozinho, nas desfigurações ou nos aleives do caminho, inflama-te de amor, que é sol ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera, a bondade, o perdão, a decisão, a paz e a fé sincera, para a glória da vida e para a redenção do mundo. Muitos beijos. Olha isso, que bonito, gente. Maravilha. Olha, isso só me faz lembrar de onde a luz até as mesas em madeira te responderão. Jesus, o verbo sobre o caos, pleno sobre o caos. Ai, que bonito. Carla, 43 segundos para você, suas considerações. Ai, meu Jesus amado! Que isso, menina? Ela usou o artífice do... Onde você vai? Volta aqui. Você tá doida? Onde você foi? Acabou não. Você tem 43 segundos. Considerações finais, minha irmã querida. Olha ela fingindo que travou. Igual o Gladstone. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Você está live. Não estou, gente. Eu estou... Agora eu ouvi. Não, tá muito ruim aqui para mim depois dessa fala. Eu ouvi fala do Rafael, peço desculpas a vocês, minha internet está bem ruim agora. Mas eu queria só, para fechar mesmo, trazer, né, a mensagem. O Bim selecionou aqui para nós, para o fechamento, essa mensagem de Fenelon e traz para mim esperança. Né? Ele traz aqui, a gente trouxe a mensagem do consolo, consolador prometido. Jesus, Rafael falou maravilhosamente aí de Jesus para nós, então, onde estiver Jesus, que nós possamos seguir os ensinos de Jesus, sabendo que nós teremos alguns entraves pelo caminho, mas sabendo também que temos o consolo, né? O Consolador prometido nos acompanha, nos orienta, né, nos guia e nos traz um pouco de alento para que a gente possa fazer essa caminhada, que nós possamos, então, marchar, cada um dentro da sua missão, cada um desempenhando o seu trabalho com as suas condições, com o melhor que tiver, o melhor que puder dar de si, que a gente possa realmente aproveitar as oportunidades
dessa encarnação, que a gente possa aproveitar, né, extrair o melhor que o Espiritismo nos traz, os ensinamentos, e realmente vivenciarmos no nosso dia a dia, extrair aí o espírito da letra, trazer para o nosso dia a dia, vivenciar os ensinamentos do Cristo, mas sempre com esperança, né, que nós possamos então continuar, caminhar, sempre com a esperança e sempre com Jesus. Que bonito, cara. Obrigado, menina. Obrigada, meus amigos. Um abraço, viu? Imagina, eu que agradeço. Jefferson, os seus 43 segundos. Que maravilha é poder estar aqui entre amigos do coração, pessoas muito especiais, e cada um de vocês nos assistindo, nos acompanhando, o carinho de vocês para conosco é incrível. Que Deus possa retribuir a todos essa alegria, porque muito me anima ser espírita, não por falar que eu sou espírita, mas por poder compartilhar com cada um de vocês essa alegria de viver, essa luz nos olhos de saber que temos um futuro, de que temos um passado, estamos aqui para resgatá-lo, de que temos o outro e que precisamos amá-lo. Isso, para mim, é a gratidão de ser espírita, a gratidão de estar com cada um aqui. Porque essa doutrina, alguém falou no bate-papo, eu não me lembro mais, que eu fui acompanhando e conversando aí na conversa paralela, como diria a Carla, o amor será a religião universal. O amor que nos unirá. Isso é que é a graça. E estar numa doutrina que teve Chico, Eurípides, Bezerra e vários outros nomes. Tem Rafael, tem Carla, tem o Bim, tem outros tantos que estão aí no nosso bate-papo, figuras ilustres da doutrina. Estar sendo parte desse momento, desse acontecimento, para mim é gratificante. Só tenho a dizer, é gratidão. Para mim também. Não podemos sair daqui sem falar a respeito de amanhã. Vida Além da Morte, com Gustavo Silveira, o bate-papo de domingo. Esse menino é um menino muito figura, muito sangue bom. Amanhã, aqui no canal do IGES, mediação da Carla de Paiva, essa que está aí na telinha com a gente. Não percam, amanhã, domingo, às 19h30, horário de Brasília. E, meus irmãos, meus queridos, meninos, não saiam daí. Agradeço do fundo do meu coração, Carla, por ter se predisposto a participar com a gente. Rafael, que ninguém sabia até agora, mas essa é a terceira live, o terceiro compromisso online dele com o Espiritismo hoje, só hoje. Então, gratidão, meu irmão, pelo seu tempo, pela paciência. Que Jesus te abençoe, você e a sua família linda. Que Jesus abençoe o seu lar. Jefferson Cunha, tu já é de casa também, meu irmão. Que Jesus te abençoe. Obrigado mais uma vez. Está aí, podia estar lá com a família, comendo um feijão, comendo um churrasco, sei lá o quê. Estou com a família, aqui minha família também. Está com a família, mas olha isso, que bonito. Aos nossos irmãos do chat, que Jesus abençoe a cada um de vocês. Muita paz, muita paz. Obrigado pelo carinho. Se achou válido, compartilha com alguém que você acha que vai gostar, para a gente estar expandindo aí a doutrina do amor maravilhosa. Essa é uma realização do IGES, Instituto Goiano de Estudos Espíritas. Agradecemos aos parceiros de retransmissão, Rede Amigo Espírita, a Web Rádio Fraternidade, TV Secal, TV Goiás Espírita e Rádio Portal da Luz. Muita paz para vocês e até o próximo Café com Kardec. Meninos, não saiam daí. Um beijo, muita paz, que Jesus nos abençoe.